Graça e paz a todos, estamos dando início a mais um Pod Crente. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida nessa noite, você que estiver assistindo pela manhã, que Deus abençoe a sua vida também, quem estiver assistindo à tarde, tá? Estamos mais uma vez dando início e hoje com o entrevistado também, todos são especiais, entendeu? Mas esse daqui, tenho certeza que tem algo de especial para passar para você, você jovem. Eu gostaria de estar convidando você para compartilhar também esse podcast. Tenho certeza que o assunto que estaremos abordando aqui vai abençoar e edificar muito a sua vida, tá bom? Hoje nós vamos estar falando sobre vencendo o mundo e cumprindo propósito. Então, hoje estamos com uma pessoa aqui que vai estar nos contando um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho do seu testemunho, né? E como foi que ele conseguiu vencer o mundo, as propostas do mundo e começou aí a cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Hoje nós estamos aqui com o Juan, entendeu? E eu tenho certeza que vocês vão aí se apaixonar por essa história. Você jovem que tem um propósito de Deus na sua vida, eu tenho certeza que você vai gostar. Juan? Glória a Deus, muito feliz de estar aqui mais uma vez nessa igreja, nessa casa, de alguma forma podendo contribuir junto daquilo que Deus tem feito. E muito feliz e vamos para cima, expectativa as mais altas possíveis. Com certeza. Juan, hoje, com a idade de 19 anos, pastoreado ali pelo pastor Kleber, na Igreja Nazareno Central. Hoje ele é líder de uma célula, né, que se iniciou pouco tempo depois aí do seu encontro com Cristo. E 4 anos aí de convertido, e a célula tem por volta de 3 anos e meio, e a última vez que eu estive ministrando nessa célula, tinha média de quase 70 jovens nessa célula. Então, Deus tem feito algo muito grande na vida do Juan, e hoje nós vamos estar compartilhando um pouquinho com vocês aqui de toda essa história dele, de toda essa trajetória dele, né? E eu já queria começar aqui, Juan, fazendo essa abertura, essa introdução, nesse bate-papo, que você contasse um pouquinho para a gente quem é você, né? Antes de você ter o encontro com Jesus, entendeu? Como que era a sua vida e tudo mais, até a gente chegar aí nos desafios e nos propósitos da sua vida aí. Amém. Bom, a minha história com o Senhor começou faz 4 anos, né? E antes disso não nasci em berço evangélico, ou cristão ou católico, era guiado pelo vento ali, como as escrituras dizem. Onde o vento me levava. Era qualquer vento de doutrina. E foi onde eu cresci sem nenhum fundamento ali para ser seguido. Então, muito novo, já com muita liberdade, foi onde eu conheci as drogas, foi onde eu comecei a sair, amizade errada, várias situações. E foi onde eu me aprofundei ali com 13 anos, por aí mais ou menos. Foi onde eu já estava sendo influenciando bastante. Uma coisa que é muito palpável, tanto no mundo quanto na igreja, é o poder de influenciar. Então você pode ver que quando alguém que está no mundo, a pessoa influencia pra caramba, quando ela se converte também é uma tremenda influência. Então todo o trabalho ali que Satanás fazia na sua vida, quando você se converte, o resultado comum da matemática com Deus é se fazer trabalho para ele no inferno ali. E comigo não foi diferente. Foi quando eu me converti, foi algo... Eu sempre fui muito assim, eu acreditava em Deus, mas era algo como se fosse cultural, não tinha assim, meu Deus, Deus existe, eu tenho fé em Deus, é isso que eu quero. Não, eu tinha, beleza, Deus existe e tal. E tinha uns crentes na minha sala na época, no 6º ano, isso, e aí eu perguntava, eu falava, como vocês conseguem amar alguém que vocês não veem? Tipo, as meninas da Assembleia da época também, em Belém, e elas iam, né, toda, tipo, de saia. Eu falava, mas por quê? Tipo, por que tem essas coisas, né? Aquela dúvida, assim. E aí eu perguntava, como vocês conseguem gostar de alguém que vocês não vê e tal? Ela falava, não, a gente não vê, mas a gente consegue sentir, né? Pá, não sei o quê. E aí eu segui minha vida, assim, eu sempre tive esse questionamento, assim, que eu via as pessoas falando, tipo, eu amo a Deus. Eu falava, cara, como assim? Como a pessoa ama a Deus? E aí eu comecei pra igreja, e aí quando eu comecei a ir, na verdade, foi em encontros de adolescentes, comecei a ir por meninas ainda, tinha alguns amigos meus que falavam, tem as meninas ali e tal, não sei o quê. Eu falei, bacana, vambora, né? Na época eu era novo, minha mãe não deixava fazer muita coisa assim,
Falei, então eu vou lá. E aí ia, zoava, brincava. Tanto que hoje, quando tem esses irmãos no culto, eu não condeno, porque eu falo, cara, um dia eu já fui eles e Deus me pegou ali no meio, né? Sim. Aí a gente fica bravo às vezes, quando tá no ministério, fazendo alguma coisa, fala, pô, irmão aqui, meu Deus, não acorda pra vida. Mas comigo foi assim, eu tava ali jogado, e foi aonde eu comecei a ouvir, a palavra começou a entrar no meu coração, eu comecei a falar, cara, uau, existe algo realmente assim, eu preciso provar disso. Foi aonde eu tive um encontro com o Senhor, mas a minha caminhada mais ou menos até se iniciar e chegar próximo do Senhor foi assim, foi quando eu comecei a ter essa dúvida. O que me comoveu assim, realmente tem pessoas que vêm pela dor, tem pessoas que vêm por várias situações. Comigo foi uma dúvida de falar, cara, Deus existe, não existe e tal. E aí eu comecei a me chegar mais próximo mesmo através dessa dúvida. Entendi. E como que era essa questão, vamos supor, você, como você disse, estava na escola, você viu o pessoal que era cristão e tudo mais, e como você citou, as irmãs, ia de saia e tudo mais, você não sendo, entendeu, vendo aquilo, como que você se comportava, e hoje, você sendo, como as pessoas te veem, né, mais ou menos assim. Pra mim sempre foi algo assim, eu olhava e pra mim não fazia sentido. Era algo assim, eu olhava e falava, cara, tipo, por quê? Tipo, não tinha um sentido assim. Tanto que tinham algumas pessoas, né, lá, alguns, tipo, tinha vários evangélicos, tinha alguns que eram mais fervorosos, que seguia mais, tinha os outros que só iam pra igreja, né, como a gente conhece. Então, tinha um menino que eu até brincava com ele, que ele ficava com uma menina, eu ficava junto com uma outra, e aí a gente tinha a mesma coisa. E eu falava, por que eu vou na igreja? Porque, tipo assim, ele faz a mesma coisa que eu faço, é a mesma situação, e eu falei, tipo, isso nunca me despertou conhecer o Cristo ao qual ele, tipo, seguia, assim, né? Então, acho que uma coisa até muito importante, uma reflexão, é sobre se as pessoas ao nosso redor, elas desejam conhecer o Cristo como nós conhecemos pelas nossas atitudes. Então, tipo, eu tinha aquilo ali, muitas vezes eu olhava e falava, cara, qual que é a minha diferença pra dele? Tipo, o que muda, sabe? Então, acho que essa era a minha forma de olhar na época. E uma coisa que eu penso muito, assim, que é um questionamento que eu tenho, que acho que todo cristão precisa ter, é o que eu desperto, o que eu provoco na vida de uma pessoa quando eu tô numa mesa com ela, ou sentado junto, sabe? A gente tem uma responsabilidade muito grande de você sentar e ser mais uma pessoa, eu até brinco, de você oferecer Jesus como uma empadinha ali, sentar e, tipo, a galera tá farta disso. A gente faz um trabalho de evangelismo lá na minha igreja, e a gente tem tido salas de orações, eu converso com a galera, a gente fala, gente, a galera não precisa de mais uma igreja evangélica, não precisa de mais uma religião para ser inserida, as pessoas precisam do Cristo. É isso que as pessoas precisam. E em Atos a Bíblia diz que o que comprovava que a mensagem que os apóstolos carregavam era verdadeira, eram os sinais e as maravilhas. Então, assim, quando eu chego no ambiente, tanto esses sinais, mas tanto também o fruto do Espírito, da pessoa chegar. Uma coisa que eu aprendi até com o pastorzão, inclusive, quando eu vinha, eu falava frutos, tal, né, os frutos do Espírito. E aí lá na casa dele ele pegou uma laranja, né? Uma laranja, era uma laranja, era uma mexerica, não era? Era uma mexerica. E aí foi aonde eu tive essa oportunidade de entender sobre isso. E eu acho que é justamente isso. Então acho que hoje o nosso desafio ao sair de casa, sei lá, pegar um Uber, ao trabalho, à faculdade, qualquer coisa que seja, se você está provocando algo no coração de alguém, sabe? É aquilo das pessoas olharem para sua vida e falar, cara, mano, o que esse cara tem? Eu preciso ter o que ele tem, aquilo que ele carrega. Então é isso que eu vejo hoje, em torno dessa toda a situação, assim, como eu olhava e como que eu penso que a gente deve olhar hoje partindo disso. Então, se o nosso testemunho não desperta o desejo em alguém de conhecer Cristo, então não tem porquê, entendeu, esse desejo nascer, até porque a pessoa não vê nada de diferente, né, na nossa vida, né? Mas é bem relevante, né? E você jovem que está aí ouvindo, que você possa prestar atenção no que ele acabou de dizer aqui, tipo, o que você está despertando nas outras pessoas, o desejo de conhecer o Cristo, entendeu? Ou simplesmente, tipo, é irrelevante, ou seja, o que ele faz eu também faço, então tá tudo certo, não há necessidade de eu conhecer o Cristo, mas, né? Mas vamos lá, então, provavelmente você deve ter conhecido a Jesus, ter tido um encontro com ele, provavelmente por volta dos seus 15 anos de idade, mais ou menos. E como foi
entendeu? Esse encontro, entendeu? Mas vamos lá, antes da gente falar do seu encontro, vamos falar um pouquinho das suas experiências com o mundo, né? Como que eu posso dizer? Aquilo que você precisou vencer, entendeu? Porque até você conhecer a Cristo, até o dia que você está ali entregando a sua vida para Cristo, de lá para cá muita coisa muda na nossa vida, né? Só que antes disso é como se a gente estivesse vivendo um cativeiro, entendeu? Em uma prisão, entendeu? E como você mesmo disse, a gente pratica de tudo, aproveitou de tudo, vivia tipo assim, sem doutrina nenhuma e ao vento, né? E como que era isso, entendeu? Para você, com a sua idade aí de 13, começar a vivenciar tudo isso. Conta um pouquinho dessas suas experiências e o que elas acarretou em você, qual foi a dificuldade que essas experiências no mundo, entendeu? Que você teve que te deixou assim um pouco mais com dificuldade de conhecer a Cristo, de se aproximar de Cristo, né? Para que as pessoas ali, os jovens que estão aí ouvindo, entendeu? Tentem entender um pouco dessa questão aí, o processo de estar se desgarrando do mundo, de saindo do mundo para conhecer a Cristo. Eu acho isso muito importante. Uma coisa que eu sempre digo é que eu sempre tentava buscar aquilo, isso é muito, a gente já sabe, mas o que era muito real pra mim era que eu queria algo. Tipo, é muito louco isso. Eu tava conversando com um amigo meu ontem e a questão do mundo é que, por exemplo, você vê na maioria dos casos uma menina que ela, por exemplo, se veste com roupas curtas. Aquilo, na verdade, para ela é uma falta de dentro dela de um elogio, de uma carência das pessoas olharem com um olhar diferente para ela. Talvez que ela não teria esse olhar com uma outra roupa, de uma outra forma. Então, na verdade, é uma carência ali com que ela consegue lançar de uma forma com que ela consegue pegar e falar assim, ó, a partir de agora eu usando esse tipo de roupa, eu colocando esse tipo de música, me portando desse jeito, é onde eu vou conseguir ir até as carências que eu tenho dentro de mim e saciá-las, sabe? Então, acho que, na verdade, o ser humano em si, ele tem uma carência dentro de si, algo que ele precisa de uma atenção. Acho que o maior fato é esse. Você vê que as pessoas, por atenção, elas fazem tudo. Hoje, às vezes, as pessoas elas não querem ter dinheiro para, sei lá, uma qualidade de vida boa. Elas querem porque elas querem chamar a atenção de outras pessoas. Às vezes, a nossa roupa que a gente compra por conta disso. Às vezes, o celular, às vezes, o carro que a gente quer ter. Muitas pessoas, antes do encontro real com Cristo, são movidas apenas por carências. Então eu me via muito dessa forma, eu fazia tudo ali na onde eu poderia de alguma forma alimentar ou fazer o que estava dentro de mim, de suprir aquela carência. Então eu pegava e, não, isso aqui tem hoje, tal, pô, vou fazer isso. E a coisa mais louca é que quando eu chegava em casa, tal, tipo, deitava a cabeça no travesseiro, olhava e, mano, aquele vazio tá lá de novo. E foi quando eu comecei a ver e comecei a discernir isso, o espírito ali, né, me convencendo do meu pecado e tal. E aí foi quando eu comecei a olhar e falar, cara, eu preciso encontrar algo que tá faltando dentro de mim. Então, em toda situação que você tá ali firme, quando o Satanás tá te tomando, é sempre aquilo. Você vai estar ali, em um momento você vai se satisfazer, vai ter prazer em qualquer pecado que seja, mas depois ele vai arrancar tudo de novo, você vai ficar vazio de novo. Tipo, é algo que ele vai te dar pra tirar. Então, uma coisa que eu acho que é fundamental, que foi na minha vida, para que eu conseguisse chegar mais próximo de Cristo, foi literalmente entender, é o entendimento. Quando você entende, você fala, cara, eu preciso de uma vida com Cristo. E quando eu tive, partindo do meu encontro, né, foi aonde foi algo muito louco, porque meus amigos sempre falavam, tipo assim, nossa, eu tô indo pra igreja e, pô, Deus falou comigo e tal, aquela coisa toda. E aí teve um dia que eu peguei e despertei, eu falei, cara, como assim Deus falou com você e tal, tipo, né, como que Deus fala com os outros e tal. Até aí eu tava começando a ir na igreja, mas eu não tinha tido um encontro, né, realmente com ele. E vivendo todas essas coisas do mundo, que eu tô falando agora, que eu tava vendo na época, isso começou a me despertar. Eu falei, cara, eu quero ouvir o que Deus tem pra mim. E foi quando eu comecei a ir pra igreja agora com um sentido só, de querer ouvir a voz de Deus. Tipo, eu já não ia mais por causa de menino, eu não ia mais por causa de porque eu era crente, porque eu não era crente. Eu ia porque eu tinha um desejo de ouvir a voz de Deus. Então aquilo começou a me consumir. Foi como se eu vi um vestígio aqui e falei, mano, Deus pode falar comigo, então eu quero ir até que ele fale comigo.
foi muito radical. E aí eu comecei a ir nos cultos, falava, Deus, fala comigo, fala comigo. E aí chegou um culto e Deus não falava. Tipo, tava aquele silêncio e tal. E aí teve um culto que eu peguei e falei, ó, seguinte, mal criado. Eu falei, se o senhor não falar comigo, eu nunca mais volto. Eu peguei e falei isso. Todo mundo. Peguei e falei, se o senhor não falar comigo, eu não volto mais. E só que foi muito doido porque eu fui lá na frente, assim, ajoelhei. Só que mesmo assim, olha que coisa louca. Eu ainda não sabia se Deus existia, se não existia, tinha aquela dúvida, mas eu falei, Senhor, se o Senhor existe, o Senhor tem um espaço para mim no céu? Esse foi o questionamento, é pra você ver que doido. Nenhum pastor falou isso pra mim, nenhum amigo, nada, foi algo que veio no meu coração. Tipo, se o Senhor existe mesmo, o Senhor tem um espaço para mim no céu? E aí eu comecei a orar, e aí eu entrei num túnel muito louco, eu nunca tinha entrado assim, tipo, meio que eu entrei numa visão, e eu via todos os pecados que eu já tinha cometido na minha vida, tudo assim, tudo que eu já tinha feito e tal, todos os vícios, problemas, e foi onde eu comecei a me arrepender, eu ia quebrando assim, tipo, cada um deles e tal. E foi onde eu me arrependi de forma genuína. Hoje eu consigo entender isso, foi o que aconteceu na época. E eu peguei e falei, Senhor, eu não quero mais nada do que eu já tive. Pornografia, mulher, bebida, sabe, qualquer coisa que eu já tive envolvimento, eu falei, não quero mais, Senhor, eu quero me libertar. E aí ali naquele momento, quando eu peguei, me arrependi de tudo, eu fui voltar pro meu lugar. E aí nisso um amigo meu me abraçou, ele começou a orar por mim e tal, orar pela minha família, aquela oração, Deus abençoe a família dele. E aí eu peguei na hora, cara, aí ele ficou quieto. Aí, tipo, ele ficou quieto uns 5 segundos, assim, abraçado comigo. Aí que é o que eu digo, que ele na hora eu senti algo que eu nunca senti, assim. Foi uma coisa indescritível, não consigo nem dizer, assim. Sim. E aí ele pegou e ficou quieto um tempinho, aí mudou a tonalidade da voz, ele pegou, só viu uma voz e falou assim pra mim, meu filho, eu tenho um espaço pra você no céu. E aí naquele momento pra mim foi algo tão louco, porque é aquela coisa que assim, a pessoa que nasce dentro da igreja, e a pessoa que nasce fora da igreja, quando as duas têm o mesmo encontro, pra pessoa que tá fora é algo absurdo. Você pegar e falar, cara, meu Deus do céu, tipo, eu passei esse tempo inteiro no mundo, vagando e vendo o que era, tipo, nunca tinha pisado em uma igreja. Então, assim, pra mim tem até uma referência, uma parábola muito legal que dizem, não sei se o pastor já ouviu, que chegam num cara e falam assim, ó, acabei de pagar sua conta, sua dívida lá na açougue e tal, não sei o quê. E aí o cara pega e fala, que dívida? Tipo, não, eu não comprei nada, não sei o que. Não, beleza, mas eu paguei só a dívida lá. Aí beleza, aí esse mesmo cara vai em outra pessoa, que devia no açougue também, e chega e diz, fui lá e paguei só a dívida, cara, do açougue. E aí na hora que aquele cara escuta isso, ele cai no chão ajoelhado e fala, obrigado, tal, como que eu posso te agradecer, não sei o que, não sei o que. E isso é um fato muito, que ocorre muito, da pessoa que nasce dentro da igreja, sim, seja católica, evangélica, e da pessoa que nasce sem nada, sem nenhum fundamento de nada. Então, quando a pessoa que não entende nada, tipo, tem um encontro e fala, uau, tipo, mano, o cara morreu por mim. E aí você dá aquele boom, assim. Tanto que aí nos outros casos, normalmente a pessoa demora até entender, porque pra ela, tipo, Cristo era só apenas a igreja, apenas tipo, filho, senta aqui, espera acabar o culto. E aí comigo foi esse boom, assim, que eu peguei, eu falei, cara, saí de casa, liguei pra minha mãe, falei, mãe, você não sabe, Deus falou comigo. Ela, amém, filho, não, você não entendeu, mas Deus falou comigo. Tipo, você ia na igreja. Entendeu? Minha mãe não ia, tipo, ela ia às vezes, sabe? Então ela não tinha tanto, assim. E aí eu liguei pra ela eufórico, falei, mãe, você não tá entendendo, Deus falou comigo. Ela falou, amém, filho, não, mas você não tá entendendo, mãe. Tipo, na minha cabeça, Deus desceu do trono, veio através do meu amigo e falou comigo. Então, depois daquele dia, aí eu nunca mais fui um pecador satisfeito, que é o que dizem, né? Que é aquela voz veio consumindo até a eternidade agora. Mas foi aonde eu peguei, eu falei, cara, existe alguém que me ama sem eu precisar fazer nada. Tipo, é algo muito absurdo esse amor de Deus, porque as pessoas estão o tempo inteiro hoje, elas mudam de gênero, as pessoas elas mudam de formas de viver, de se vestir, apenas para uma carência, para as pessoas olharem para ela. E aí quando você descobre que o Cristo olhou para você, antes de tudo, ele olhou, ele pegou e falou, é isso que eu quero, tipo, tô aqui com você. Isso muda toda uma história. Tem só uma dentro, pastor, se deixar, vai cortando aí, que se deixar, né, até amanhã. Eu tava lendo esses dias, foi Jeremias, se eu não me engano.
Depois eu trago a referência. E ele faz bem aquela parábola, ele traz algo, cara, algo lindo, assim. Ele traz algo sobre uma bebê que ela nasce, e aí quando nasce ela é rejeitada, ela é repelida tal pelos pais, e aí ela é lançada na floresta. E aí nisso vem o amado, ele traz assim, foi algo muito surpreendente pra mim, porque eu tava lendo assim, falei, caramba, eu nunca tinha notado isso aqui na Bíblia. E aí diz que a criança ali, o bebê tá ali rejeitada, tal, os pais, mesmo biológicos, tinham abandonado, colocado lá, ela tá lá toda suja. E aí passa o amado e quando ele olha para aquela criança, a Bíblia diz que ele pega e traz, começa a cuidar dela, começa a trazer, quando ela começa a crescer, a Bíblia diz, começa a dizer tudo, assim, quando começa a formar os seios, todas as situações, o amado tá ali com ela, cuidando dela, dá roupas para ela, dá joias para ela e tal, cuida dela, e aí chega um momento onde depois, quando ela cresce, e aí ela começa a se prostituir com os egípcios, começa a se prostituir com os moabitas e tal. Isso traz muito uma referência de que muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por isso, por essa situação, até mesmo depois, agora já entrando um pouco sobre vencer, né, as coisas, de que mesmo depois de já convertido, nós passamos por situações onde nós deparamos com momentos onde a gente pode vender aquilo que a gente carrega para ter algo em troca. Então, por exemplo, assim, é muito doido, porque Satanás, ele não vai parar de tentar nunca, ele só vai mudando o prato. Sim. Então, quando eu tava lá no mundo e tal, novão, ele vinha com situações pra mim que na hora eu falava, meu Deus, é isso aqui que eu quero e tal. Hoje, agora, eu não vou cair mais nisso. Então, é muito, muito doido isso, porque muitas vezes Satanás, ele quer que a gente, dentro dos nossos templos, hoje, que a gente caia. E, tipo, a gente vai pro inferno dentro dos nossos templos hoje por ter uma vida fria, uma vida longe de Deus, uma vida onde a gente vai pra igreja, mas a gente não é igreja, a gente não ama a Deus, não ama o próximo, e vive uma vida onde apenas, tipo, a gente tá indo e tá seguindo algo. Então isso é muito louco, porque a gente vai passar por esse período até a gente morrer, e ele vai sempre vir com uma proposta para você vender algo seu que você tem, para que ele te dê outra coisa. Então, tipo assim, no mundo, que poderia ser, sei lá, vamos supor que é pornografia, né? Que acontece muito. Então beleza, você me dá isso aqui pra mim, eu te dou esse prazer pra você. Só que muitas vezes depois que a gente se converte, depois de estar no ministério, depois de estar em situações, a gente recebe propostas até mesmo dentro da igreja, que Satanás, ele tá sempre ali, sempre vestido ali como uma ovelha, mesmo sendo um lobo. E ele tá ali sempre tentando tragar a igreja com situações que ele fez com Jesus. Sim. E ele tá ali, que nem em Mateus 4, ele fala, nossa, se você fizer isso aqui e tal, você recebe isso. Então, em todas as situações da nossa vida. Só que ele vai sempre querer aquilo que uma vez a gente conversando sobre batalha espiritual, uma coisa que ficou muito marcada na minha mente, que é da forma como o inimigo trabalha. Como que o reino espiritual é distribuído em suas funções. Sim. Lembro daquela história que você me contou, tipo, uma parábola. Tá aqui e tal, tá aqui o demônio que cuida da imoralidade sexual, tá aqui o cuida da bebida. Aí um tá aqui, ele pegou, ele acabou de olhar pra aquela menina ali. Então beleza, então deixa que eu vou. Foi muito claro aquela conversa que a gente teve. E é muito isso que acontece. Então, em cada situação da nossa vida, de vencer o mundo, todos os dias a gente precisa acordar e falar, cara, eu preciso decidir. A gente acorda com isso, né? O apóstolo Luiz Hermínio diz isso. Com um pedaço de humanidade e um pedaço de espiritualidade. Ali a gente vai decidir qual que vai governar, quem que vai governar ali. Então, uma coisa que eu penso muito sobre isso, que é sobre hoje a gente dentro da igreja, essas propostas que vêm dessa mesma forma, como que eu posso ter o coração dele? E às vezes a gente se vê, muitas pessoas se veem dessa forma, conversa assim, às vezes fala, cara, tipo, não é isso, que é tudo por um ministério às vezes, sabe? A pessoa não recebe a oportunidade que quer, não recebe aquilo que na cabeça dela ela tem que fazer. E aí com aquilo ela já se revolta, ela já muda e já acaba saindo do propósito que Deus deseja para ela. Então acho que hoje a nossa maior dificuldade realmente é entender o que nós devemos fazer, da forma como nós devemos fazer e discernir aonde Satanás quer nos tragar. Eu acho que essa é a forma principal da gente entender, discernir em cada prato, em cada convite, falar, cara, orar, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. E eu acho que assim a gente vai dando continuidade em vencer o mundo.
É, fazem acho que 2 anos, né, que a gente teve essa conversa que você falou de mesa. Foram acho que 2 vezes, né, que a gente teve um bate-papo e foi longo. O último, acho que você saiu de casa, era quase por volta de 2 ou 3 horas da manhã, mas enfim. E uma coisa que me chamou muita atenção em você é que naquela época, já há 2 anos atrás, você não tinha, e para mim, a forma que você colocava, nunca teve problema em falar do seu passado, do que você fez, de onde Deus te tirou, né? E, e eu percebo que durante as suas ministrações, eu percebo que durante a sua trajetória, eu percebo que você sempre está falando sobre isso. Você sempre está dando alerta, você está sempre dando flashes, né, de alertas para os jovens do que Deus fez na sua vida, de como Ele fez, de onde Ele te tirou. É, e como é para você hoje, né, a falar sobre esse assunto abertamente, né, depois de já com toda a transformação que Deus tem feito na sua vida, como é você hoje estar à frente de uma célula com muitos jovens e você literalmente falar sobre isso abertamente com eles, né? Você é visto, entendeu? Quais são as indagações deles, na verdade, como eles se comportam, né? Quando você se coloca e diz assim, olha o que Deus fez comigo, e mostra para eles, entendeu? De onde Deus te tirou. Eu acho esse assunto muito, muito crucial, muito importante, porque o que traz abertura para eles falarem sobre isso muitas vezes é entender que eu já estive naquele lugar. Então, porque as pessoas, na verdade, elas se chegam às vezes com um sentimento de, nossa, caramba, eu vou falar algo aqui pra ele e, tipo, né, o cara nunca passou por isso, ele nem sabe do que eu tô falando e tal. E eu acho muito que é aquilo que da onde... Tem aquela música até do José Júnior aqui, das minhas feridas, flores fez nascer. Então, eu acho que em toda a minha ferida, se o meu testemunho não gerar algo, sabe, para as pessoas, eu não posso esconder aquilo que eu já vivi, aquilo que Deus fez e começar, não, então agora eu vou só apontar para o futuro e contar daquilo que está sendo hoje, sabe? Eu acho que é muito importante entender que nós temos uma história e eu vejo muitas pessoas com medo de falar sobre alguns assuntos e tal, mas a principal situação eu acho que nós devemos ter é sobre a nossa reputação, do sentido de que é como se fosse Paulo, assim, é um cara que ele diz, cara, eu já vivi tudo, já, fiz isso, fui da mais rigorosa religião, seita da época, sou da tribo de Benjamim, circuncidado em tal dia e tal, e é um cara que ele conta, ele falou, eu persegui a igreja de Cristo, a gente vê aos Gálatas, ele descreve toda a situação da vida dele, persegui, peguei as cartas, depois em Atos, quando ele tem um encontro ali com Festo e o rei Agripa, ele começa a dizer e fala, eu fui um dos maiores perseguidores. Então, a Bíblia nos mostra sobre homens que tiveram um passado e falou, cara, tipo, eu acho muito isso absurdo pra mim, é muito louco. Em Atos 28, inclusive, estava lendo hoje, esse encontro que Paulo tem, né, que ele tá preso, e aí, tanto que depois o rei Agripa ali, depois de conversar com ele, fala, se ele não tivesse apelado a César, ele já podia até sair e tal, mas Paulo sabia que era dever dele pregar para as autoridades. E aí quando Paulo tá ali, e ele começa a pregar ali pro rei, começa a falar, e aí ele começa a destrinchar, tá em Atos 26, 27, 28, ali você vai pegar a história ali, depois se quiser ler. E quando ele tá ali contando, fala, rei, você não sabe, eu vivi isso, eu fiz isso, fiz aquilo. E ele fala, mas eu tava indo pra Damasco, tal, tava indo perseguir a igreja. E aí quando eu tô lá, e aí é muito forte, porque em Atos 9, quando fala da conversão ali dele, não relata especificamente essas palavras que ele conta. Depois em Atos 28 ele vai pegar e vai dizer que veio uma luz que era mais forte do que o sol, que é quando ele cai no chão. E essa luz que brilha mais forte do que o sol, foi isso que eu peguei, eu falei, cara, depois que eu li esse texto, eu falei, isso faz muito sentido pra minha vida. Que eu tava caminhando, tava seguindo e do nada veio uma luz mais forte do que o sol. E tipo, o sol, se você não consegue olhar pra ele 5 segundos, tipo, que o seu olho já não aguenta. Então, que luz é essa? Sabe? Que o cara aqui era mais forte do que o sol, mais radiante. E aí, naquele momento, eu peguei, quando eu li aquilo, eu falei, cara, isso é minha vida. Assim,
A minha história é que eu encontrei algo mais forte do que o sol. E o sol faz uma representação sobre o quê? Sobre algo daqui, da terra, desse mundo. Ele encontrou algo além disso. É como se a gente encontrasse um tesouro eterno mesmo. Então hoje, da forma com que eu consigo trazer isso de uma leveza, é que pra mim é uma satisfação, é uma honra poder falar, cara, eu fui encontrado. Eu encontrei algo assim que eu não consigo mensurar, maior do que tudo aquilo que eu já vi antes. Então, pra mim, é sempre isso. Eu até brinco, eu falo, cara, a mensagem de Paulo sempre pra mim, sempre na minha pregação, assim, eu sempre tento trazer isso de alguma forma, porque é a mensagem da minha vida. É a mensagem onde eu peguei e tava seguindo um caminho, e do nada Deus veio, pau, e me pegou, e eu falei, nossa, é esse Cristo que eu preciso seguir. É quando ele desperta, sabe? Sim. Então, hoje, pra eles, assim, é essa forma que eu tenho de trazer dessa humanidade, de falar, cara, eu já passei por isso, e vocês podem vencer também. É aquela situação, né? A gente tá numa labuta diária, mas de estar sempre tentando influenciar um outro, falar, cara, você também consegue, vamos juntos, essa é a igreja, caminhar um próximo do outro. Ok. E você se importa em falar de alguns deles aqui e dar algumas instruções para os jovens que estão nos ouvindo, como proceder, como fazer, entendeu? E como agir, entendeu? Para aí começar a traçar um caminho para começar a vencer, né, essas coisas que o mundo nos impõe, né, antes mesmo de conhecermos a Jesus, né, um pouquinho, né, de como ele nos escraviza, como ele faz, quais estratégias que ele usa, porque eu sei que, tipo, como você mencionou alguns deles aqui, e não foi algo tipo assim, eu olhei, você olhou, eu acho que é legal, eu quero, entendeu? O inimigo, ele é bem astuto, ele sempre vai colocar pessoas, não sei se com você foi assim, mas ele sempre vai colocar pessoas ao nosso caminho que vai nos conduzir e vai nos apresentar, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessas coisas, como você conheceu, qual foi a estratégia do inimigo que ele usou para você conhecer algumas coisas, entendeu? E como foi que você conseguiu vencer? Eu acho muito importante tratar disso, porque é realmente algo que quando você está inserido dentro, para você sair, não é algo fácil. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer na época é porque, assim, minha irmã ela é 5 anos mais velha que eu. Então, quando minha irmã tinha 15, eu tinha 10. Só que eu sempre andei com os amigos da minha irmã. Então, tipo, eu não andava com meus amigos de 10, eu andava com os amigos de 15. Sim. Então, foi quando minha irmã começou, um exemplo, assim, na época, né? Quando minha irmã começou a fumar narguilé, eu fumava junto, escondido. Quando ela começou a beber, aí eu comecei a beber junto escondida, ela ia pras festas. Era só isso que ela deixava eu fazer também na época, quando eu tinha uns 10 anos. E quando eu comecei a ter o primeiro contato com a bebida, com 10 anos, foi quando eu bebi escondido e tal, ninguém sabia que era bebidinha, tipo, não de ficar bêbado, mas só pra ver como que era. E aí depois com 13 anos foi aonde eu comecei a conhecer outras pessoas e tal, os outros amigos, e foi aonde, cara, isso aqui, essa droga aqui é legal, isso aqui. Não da faixa etária. Era sempre mais velho, sempre mais velho, sempre tive essa coisa de andar com pessoa mais velha até hoje. E aí foi aonde a gente saía, bebia e tal, fazia as coisas, essa droga aqui é legal, não sei o que. Foi onde eu comecei a fumar maconha, e eles, não, isso aqui é legal, isso aqui é bacana. E aí foi quando isso aí com uns 12 anos, por aí, 12, 13 anos. E aí foi quando depois meu pai descobriu e tal, que eu tava usando droga, e aí ele, né, foi algo... Isso pra mim não foi tão difícil, porque eu acho que foi mais coisa de curiosidade, assim. Graças a Deus nunca fiquei preso, assim. Mas aí na bebida depois foi algo que eu comecei a beber mesmo, comecei a me viciar realmente, de ter aquilo ali direto. Eu lembro até um dia que eu já conhecia, assim, na justiça daquele encontro que eu te falei já. Sim. Só que eu tava naquela, né, de me desprendendo, indo, vou, não vou. Eu lembro de que eu peguei, era uma sexta-feira, muito doido relembrar essas coisas, e eu peguei, olhei pra cerveja, assim, aí eu falei, cara, e eu comecei a chorar, porque eu falei, eu queria não beber, mas tava algo já tão forte dentro de mim que eu, cara, vou ter que beber. E aí eu comecei a beber, isso com uns 13, 14 anos, mais ou menos essa faixa etária. E pra mim me livrar disso era muito difícil, porque lá em casa já era algo que acontecia, tipo, até hoje, normal, o pessoal, meu avô, meu pai bebe, então ali quando isso começou a acontecer comigo era difícil, porque eu me deparava direto com a bebida,
Mas acho que a situação mais difícil mesmo são as amizades. Eu acho que assim, cara, isso é uma coisa que pai e mãe falam pra gente quando a gente é mais novo e tal. E é uma coisa que é fato. Foi aonde eu peguei e falei, cara, agora eu preciso conhecer amigos novos, preciso me desvincular de qualquer situação que vai me levar a pecar. E é aquilo que a Bíblia diz, né? Se seu olho te faz pecar, arranque e jogue fora e tal. Então, situações que me levavam, lugares que me levavam, conversas que me levavam a certas situações, foi aonde eu comecei a sair daquilo que eu estava para ir para um novo lugar. Então, acho que assim, hoje, para o pessoal que está ouvindo, existe isso muito, como que eu saio, o que eu faço. Se você não tomar uma decisão de se afastar de conversas, lugares, até mesmo pessoas no começo, para que você possa ser blindada daquilo, porque não tem como, é aquilo que é aquela coisa que Billy Graham diz, né, sobre os cães, né? Sim. E é aquele que está mais elementado. Então, se você não tem um contato com Cristo ainda, você não tem um fundamento da palavra, você não está buscando ao Senhor, aí você vai lá, chega final de semana, começa numa conversa com um amigo seu, mas vamos beber, cara, vamos sair, vamos fazer isso e aquilo, e é onde você dá uma brecha para que você possa cair naquilo que Satanás quer. Então, acho que o ponto principal para mim, o que eu consegui, foi onde eu peguei e falei, cara, eu preciso, então, me afastar, preciso eu buscar o Senhor. E foi aonde ali, depois de começar a se encher para começar a vencer aquele mal. Mas eu acho que a principal coisa é você se desvincular de tudo aquilo que te liga ao problema que você tem, seja na bebida, seja na pornografia. Por exemplo, pornografia, né? Isso acontece muito hoje em dia, tanto com adolescentes, com adultos, com homens casados. É um pecado que assola muito, tanto homens como mulheres também. Cara, uma coisa que eu penso muito, que eu penso, se você não fugir disso, enquanto você não tem força para lutar, quando você se deparar com uma guerra com aquilo, você não vai resistir. Então, é como se você não tivesse uma armadura, querendo entrar numa guerra, que é uma guerra absoluta. Então, é uma coisa que eu penso muito. Enquanto você não consegue vencer aquilo, você deve fugir daquilo. Eu penso muito isso, e comigo foi assim que aconteceu. Porque quando a pessoa se converte, ela em si não tem uma força absoluta de... Nossa, por exemplo, vamos supor uma pessoa que era alcoólatra, ela vê aqui, vamos supor que aqui tal, tem um copo de cerveja e o cara acabou de se converter. O cara aceitou Jesus semana passada. O cara olha pra cerveja olha pra ele, manda um sorrisinho pra ele, vou beber, já era. Então, assim, o que eu penso, enquanto você não consegue vencer aquilo, foge daquilo até que você consiga vencer, para você não viver uma vida também omissa das coisas. Eu falo muito isso com meus amigos em qualquer situação. Se você não conseguir vencer aquilo de imediato, cara, você tem que fugir, não chegar num ponto onde, não, eu sou forte, que a gente escuta, né? Não, o pastor deve escutar muito isso. Não, vou naquela festa lá, mas besteira, amigo meu, a pessoa vai na festa, quebra a cara. Então, até que a gente realmente tenha um caráter formado em Cristo, e óbvio que também, até mesmo depois, nós devemos entender que nem todos os lugares são para nós, né, cristãos. Então, eu acho que o fato é esse, assim, na minha vida, algo que aconteceu e que eu acho que a gente tem que levar é dessa maneira, para que a gente realmente, se o teu olho te faz pecar, se o teu braço te faz pecar, arranque, jogue fora. É melhor entrar na vida eterna sem do que ir para o inferno com todos os membros do corpo. Certo. E depois que você aceitou a Cristo, obviamente, como você disse, você não tem força suficiente para fugir, entendeu? Ou seja, fugir não, para enfrentar, na verdade, entendeu? A única coisa que a gente pode fazer é que você falou, fugir, né? Vamos fugir até a gente ter força suficiente. E como você buscava essa força? Entendeu? Como você conseguiu, de que forma você se posicionava para que você começasse aí a exercer o evangelho, exercer a questão no discipulado também, entendeu? Encontrar força para começar a enfrentar e depois não mais fugir, né? Porque tem o período que você começa a fugir e você foge, entendeu? E vai buscando força, vai fugindo e buscando força. E como você buscava força? Como que era, a partir de então, aí, a sua vida com Cristo diariamente, entendeu? Então, assim, o conselho que a gente acabou de dar para vocês, foge, né? Foge. Não tem como vencer, chegou diante daquilo, você percebe, tá me convencendo, então foge, entendeu? Foge e vai buscar força, beleza, vai buscar força aonde?
como, entendeu? Quais os caminhos, entendeu? Que você encontrou para se encher e buscar força para poder vencer isso. Foi muito doido assim, porque na minha vida eu sempre fui muito intenso. Então foi algo assim, quando eu me converti, peguei e falei, cara, agora eu vou dar vida nisso aqui também. Sempre fui muito intenso em tudo. Então eu falei, não vou ser um meia boca. E foi aonde foi bem nessa parte onde eu comecei é isso que eu acabei de falar, comecei a fugir dessas situações, de conversas, amizades, onde eu peguei e falei, cara, agora eu quero buscar Deus. E eu começava, uma coisa do discipulado me ajudou muito. Amigos meus estavam na rua e falaram, cara, o que eu faço? Tipo assim, aí começou a vir, o que eu faço para buscar? Como que eu agrado a Deus? Como que eu entendo meu chamado e toda aquela situação? E foi onde eles começaram a me falar. Falou, cara, jejum, oração, leitura da Bíblia, comunhão. E aí eu peguei, tenho até um caderninho até hoje lá. E aí eu coloquei no caderninho assim, oração, jejum, leitura da Bíblia. Aí eu colocava diário. Aí eu colocava assim, na semana eu tinha que fazer um jejum, aí eu tinha que orar, tipo, todo dia por coisas específicas, e aí eu tinha que ler, eu não lembro na época agora, acho que não sei se era um capítulo da Bíblia por dia, não sei. E aí eu falei, cara, agora eu vou me alimentar. Entendi, tipo, eu busquei de pessoas mais experientes, entendi, eu falei, cara, o que você precisa fazer? Preciso fazer isso, que é essas 3 coisas e mais ter comunhão com a igreja. E aí foi quando eu peguei e comecei a buscar. Aí eu ficava, o dia inteiro buscando, e aí só falava de Deus, só falava disso, só falava daquilo, e orando no meu quarto, fazendo jejum, lendo a Bíblia, mesmo sem às vezes entender. Eu lembro que eu comecei por Mateus, eu tinha uma Bíblia que ela era antiga, não era uma linguagem tipo de hoje, tipo NVI, NVT, que é mais fácil de entender. Eu ganhei uma Bíblia que era mais antiga e eu ficava me matando para entender vós sois, não sei o que. Eu falava, meu Deus, que luta isso aqui. E aí foi quando eu comecei a ler, comecei a buscar. Uma das coisas que eu ia lendo que sempre me tocou bastante foi sobre a crucificação, que era mais claro para mim entender. E aí eu via assim e falava, nossa, tipo, que coisa louca e tal, não sei o quê. E algo que me trouxe muito também foi a comunhão com as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, cara. Não tem como ter vida sozinho. Não tem como. E isso eu aprendi na minha vida e hoje a gente leva uma vida muito assim, tipo, tanto lá na célula. É engraçado porque cada um é de uma igreja também e a gente tem aprendido a ser família com isso, respeitando a denominação de cada um. E a gente tá sempre junto. É aquilo que Gálatas vai dizer também sobre a gente carregar os fardos uns dos outros. E é uma coisa que eu tenho buscado muito, sabe, sentar nas mesas, falar sobre o Cristo. E isso é algo assim, cara, vamos se alimentar dele. Tipo, sentar e falar, irmão, tô com essa dificuldade, me ajuda nisso aqui. O que Deus falou com você essa semana? Então, eu acho que é muito precioso entender que é tão doido pensar que Deus tá falando algo no seu coração agora. Tipo, então eu falo, cara, o que Deus tá falando com você agora? Sabe, qual que é a voz de Deus hoje pra gente? O que será que eu posso extrair do meu amigo que busca Deus também, que nem eu, que lê a Bíblia que nem eu? Então, uma coisa que me fortificou muito, que me deixou muito forte, foi isso, né, da oração, do jejum. Jejum, cara, é algo assim essencial, faça. Na época eu fazia do meu jeito, né? Depois também com o pastor a gente alinhou muita coisa. E aí na época eu fazia muito isso e eu me dedicava, eu queria mostrar pra Deus assim, Deus, preciso do Senhor, sabe? Eu quero vencer isso. Eu acho que foi isso assim pra mim. Eu falava, Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. Me ajuda a vencer isso. E a gente pedir, até na oração do Pai Nosso, né? Jesus nos disse que pra gente dizer, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, uma oração também que eu, de forma indireta, sempre fazia, não dessa forma clara, eu falava, Senhor, me ajuda, não me deixe cair nessa tentação, livra-me do mal. Então, eu acho que a força você se obtém em buscar o Senhor no seu secreto, mas ser família, ter pessoas que vão caminhar com você e vão estar ali falando, cara, tô orando por você. A gente não sabe o peso que isso é, às vezes. A gente fala, vou orar por você. E se ora por alguém, às vezes a pessoa é curada de uma doença, a pessoa é curada de alguma situação. Então, hoje, o poder da oração, às vezes, na nossa geração, né, talvez se perdeu de como tinha antes. A gente vê como as pessoas tratavam a oração e as pessoas, elas iam e dedicavam sua vida para aquilo, buscavam de forma genuína. Então, a gente precisa resgatar isso, de orar uns pelos outros, sabe? Às vezes acordar e falar, cara, vou orar pelo meu amigo, vou orar pelo pastor, pela igreja, pelas pessoas, da gente realmente colocar
a importância da vida do outro sobre a nossa vida. Às vezes a nossa oração é só eu, tudo aquilo que eu quero, do meu ministério, sabe? E a oração que Deus deseja, cara, é a oração para a igreja. Que a gente ore pela igreja, pelas pessoas. Então acho que a forma de você ficar firme, meu irmão, firme mesmo, é caminhar com pessoas com o mesmo propósito que você. Pense nisso, caminhar com pessoas com o mesmo propósito. Porque quando você estiver fraco e ela também, vocês vão falar, cara, vamos orar um pelo outro, mano. Quantas vezes já não faço isso e fiz, vamos orar um pelo outro, vamos buscar ajuda. E eu acho que essa é a maneira da gente se fortificar, buscando a Deus, estando em comunhão com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Porque quando você estiver fraco, essa pessoa vai orar por você e ela vai te dar força. E olhando para o papel da igreja, o papel da comunidade, entendeu? O quanto ela foi importante para você e o quanto ela, tipo assim, te ajudou, entendeu? E qual foi o ponto que você poderia ponderar e dizer, olha, aqui, entendeu? Não foi tão legal, entendeu? Mas também aquele papel da igreja, da comunidade, assim, ó, isso aqui, pastor, para mim foi muito importante, né? O papel da comunidade aqui para mim foi muito importante. E a comunidade, você sabe como funciona, né? O papel da igreja em si, né? Ela tem um papel muito importante sobre a vida dos membros, sobre a vida dos discipulados, né? Mas também nós temos também os contratempos, entendeu? Em alguns momentos, entendeu? Em algum período da nossa vida, aqui não foi tão legal, entendeu? Mas tem sim a comunidade, a igreja em si, ela tem um papel muito grande na nossa vida, e eu gostaria que você destacasse qual a importância, entendeu, do papel da igreja nesse período na sua vida. Nesse período hoje? Não, no período do seu, sabe, do seu discipulado, do seu encontro com Cristo, desse período de você fugir, de você começar a ler, a jejuar, a buscar, a se descobrir em Cristo, sabe, procurando ali se encontrar, né, a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito, entendeu? Qual foi a importância ali da igreja para você, da comunidade? Muito, muito importante, extrema importância. E na época, né, eu sempre ia pra igreja. Todos os cultos que tinha eu ia, queria sempre estar junto e tal, nos cultos que tivesse. E foi aonde eu me alimentei muito. Foi um momento onde, por exemplo, assim, uma coisa muito importante também, de sábado eu saía. Então, beleza, sábado eu vou pra igreja agora. E isso me deixava, de uma forma, da minha mente humana ocupada e o meu espírito alimentado. Então eu ia sábado, ia sexta, ia sábado, ia domingo, ia terça-feira, queria estar, todo dia na igreja, fazendo tudo aquilo para que eu pudesse estar mais próximo de Deus. Eu acho que assim, o papel da igreja para mim, ele foi realmente esse apoio, que eu tava falando agora sobre essa comunhão. Eu acho que ser igreja em si hoje se perdeu muito. Hoje a gente vê, tipo assim, a parada de que a gente acha que ser igreja é apenas vir pro culto. Tipo, a gente acha que é isso. É diferente você ter uma reunião do Senhor. Sim. E é diferente você ser igreja, junto com as pessoas com o mesmo propósito. Então hoje, tipo assim, vou na igreja domingo, que é o que acontece muito, né? Vou na igreja domingo e tal, não sei o que, vou lá no culto, e a pessoa vai domingo, e aí volta segunda, e aí fica com as mesmas amizades que ela tinha, faz a mesma coisa. Então assim, se você não tem uma amizade que ali... a igreja, eu vejo muito esse papel das amizades, dos relacionamentos, sabe? A igreja não é para você vir apenas de domingo, ir embora, pegar a senha da bênção e pegar ali sua bênção e ir embora. Não é isso, a igreja não é isso. Isso é uma reunião, um culto, que faz parte também da igreja. Mas eu vejo que o papel real da igreja é um ajuntamento de pessoas buscando o mesmo Cristo. Então, o que me fortaleceu nesse tempo, o que eu entendi, o que era ser igreja, era sentar na mesa com os irmãos, falar, cara, o que você está entendendo da Bíblia, o que Deus tem falado com você nesses dias. Eu acho que hoje a gente vive numa maneira onde assim, vou virar evangélico, vou pra igreja domingo, vou pra igreja terça-feira, e é isso, tipo, continuo vivendo minha vida, vou um culto ali e já era. Só que não, mano, igreja, a gente sentar junto, compartilhar, isso eu queria dar uma destrinchada nisso, sobre a gente dividir as nossas cargas, que a Bíblia diz em Gálatas 2:20, se eu não me engano, depois tem que dar uma olhada lá, ou não sei. Tá na Bíblia, como diz o apóstolo Luiz Hermínio. E
é algo muito interessante, porque ele diz assim, cara, você tem que dividir o seu fardo comigo. Primeira coisa, o seu fardo é pesado. Outra coisa, às vezes o seu fardo não vai estar cheirando bem. Às vezes o seu fardo vai estar lá, vai estar fedido, e você vai ter que... Primeira coisa, você vai ter que expor aquilo que você tem. E não é fácil, irmão, expor a sua dificuldade, expor a sua fraqueza. O que é mais difícil hoje para as pessoas é colocarem uma máscara e falar, tá tudo bem. Tô vendo uma vida boa e a pessoa tá com uma vida totalmente amarga, totalmente adulta. Então, acho que assim, o ponto real é difícil você expor fardo por irmão que tá do seu lado. É difícil. Hoje é um tempo de ego, hoje é um tempo onde todo mundo quer ter a melhor coisa, melhor do que o outro, sabe? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é a vulnerabilidade de eu mostrar o meu fardo pra você e falar, irmão, ó, tá assim, ó, tô precisando da sua ajuda. E aí depois vem o papel em contrapartida da pessoa que vai vir, vai segurar e falar, não, vamos pra cima, vou caminhar junto com você. Então a igreja, a comunidade, cara, eu vejo que ela serve pra isso, pra gente caminhar, essa comunidade, sabe, de chegar e falar, pastor, mano, vamos trocar uma ideia hoje. Eu acho que assim, a gente perdeu muito o sentido da igreja em meio a tanta teologia, tanta filosofia, tanta IA, né, tudo IA, filosofia, e a gente perdeu o sentido que é ser a igreja, cara. Não que o ensino, não que o conhecimento não faça parte do pilar que a igreja é, mas isso é uma parte dela. A verdadeira parte é amar um ao outro, que é o que o Senhor deixou, que é o quê? Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então é olhar pro irmão que tá no meu lado, aquele irmão que dá um trabalho, aquele irmão que dá vontade de às vezes dar uns tapas santos nele e falar, cara, eu te amo, eu tenho que te amar, velho. Tem que amar você, tem que estar junto. Então, assim, esse é o sentido que a gente precisa caminhar. A gente não pode perder o foco de eu sentar na mesa e falar, cara, eu quero compartilhar meu coração com você, sabe? Você pode cuidar do meu coração. Nessa noite eu posso cuidar do seu coração. Hoje a gente vive tempos tão difíceis, onde a gente busca em várias situações uma cura. Hoje na internet você vê um monte de coisa, tipo, em suas áreas de atuação, vê coach, vê psicólogo, vê pastor, vê profeta, um monte de coisa, cada um na sua área de atuação. Mas as pessoas, elas estão feridas, o que ela faz quando ela está machucada? Ela vai ver um vídeo, uma pregação, e tá errado. Não tá errado, mas assim, o que a gente precisa ter? Eu preciso ter alguém que eu vou sentar, e a Bíblia diz, dividir minhas cargas com ela. Essa é a maneira da gente se curar. A Bíblia deixa claro, é você sentar na mesa e falar, irmão, ó, tá pesado demais, vamos caminhar junto, preciso da sua ajuda. Eu acho que essa palavra que tem faltado no nosso vocabulário, irmão, preciso de ajuda. E a gente não viver uma vida dupla, sabe? Viver uma vida onde eu sou uma pessoa aqui, eu dentro da igreja sou outra. Eu acho que assim, o que é ser igreja? Cara, não é numa reunião de domingo. Ser igreja, a gente sentar, a gente amar o mesmo Cristo, amar as coisas que Cristo ama e também estar junto em momentos de descontração, de várias situações. E uma coisa que eu penso muito sobre a comunidade, falando do momento de papel de influência da igreja, tem uma frase que é muito importante assim, na minha vida, entender sobre o que era a igreja, que o mundo ele só tem voz onde a igreja se calou. Então a gente vê assim, o papel da igreja, ele é tão influente como educar as crianças, tanto mostrar o caminho que ela deve seguir, mostrar como o empresário deve se portar. Cara, e a gente destrincha isso, a Bíblia é algo espetacular, porque ela fala como que o patrão tem que tratar o funcionário, como o funcionário tem que tratar o patrão, como que o neto tem que tratar não sei quem, como que o genro... Então, tipo assim, é uma situação doida, onde a gente tem que pegar essa palavra aqui, a palavra do Senhor, e sentar, e a gente... É isso que falta, pastor, eu acho que tem faltado fome por Deus e fome por amar uns aos outros. Eu acho que hoje nas nossas mesas é muito mais interessante eu ficar aqui, como dizem, né, eu arrotar minha teologia, eu pegar, fazer isso, fazer aquilo, e eu não realmente pegar, abrir aquilo que é importante, falar, cara, vamos falar disso. Eu acho que ser igreja, literalmente, eu acho que eu resumiria nesse versículo, que é literalmente carregar os fardos uns dos outros. É isso. Então isso para você foi muito importante no início da sua caminhada. Ok. E na sua fala, onde você diz que nós precisamos ser igreja, entendeu? E fazer o papel da igreja, entendeu? Como você descreve, já responde uma pergunta, já uma parte da pergunta que eu ia te fazer agora, né? Uma pergunta minha, tá? Uma pergunta minha como pastor, né? Igreja, nós somos igreja. Igreja não é a quatro paredes, entendeu? Nós somos igreja.
Hoje, para você, o que falta na igreja? Quando o jovem olha para a igreja, entendeu? O que falta nessa igreja? Como você trabalha, está à frente de vários jovens, você ouve vários jovens, tudo mais, e até mesmo você, entendeu? Houve algum momento na sua caminhada que você olhou para a igreja, a comunidade em si, e falou, nossa, está faltando isso, entendeu? E hoje, como jovem, entendeu? Representando vários que você hoje lidera, entendeu? O que você acha que falta para eles? Entendeu? O que está em falta na igreja, entendeu? Que poderia literalmente alcançá-los, entendeu? Poderia estar, como que eu posso, sendo assim, o essencial para eles, né? Como que você vê essa questão? Teve uma frase que eu ouvi uma vez, que eu li, na verdade, no livro Os Caçadores de Deus. Inclusive, esse livro meu Deus do céu, muito forte. E ele diz algo muito importante sobre a situação da igreja, do sentido, isso me fez parar para refletir muito, sobre a situação da gente propagar uma mensagem para que as pessoas vão para a igreja. E não é errado você fazer um post, não é errado você, sei lá, tinha muito panfleto, né? E não é errado, isso é uma forma de você chamar as pessoas. Sim. Só que entendendo que se a pessoa, ela vai para a igreja, hoje em dia a gente vê, tipo assim, que hoje ser evangélico no Brasil é algo pop hoje em dia. Tipo, a gente vê vários artistas que estão se convertendo, né? Eles vão e tal, é isso que eu quero seguir. Só que, na verdade, é muito conveniente. A pessoa vai, posta uma foto, a gente vê tantas pessoas assim, né? Só pra postar uma foto e, legal, ó, tipo, bati o ponto aqui. E uma coisa que eu penso muito hoje, o que falta pra gente, é que se a pessoa ela entra na igreja pelo entretenimento, ela fica pelo entretenimento e ela sai pelo entretenimento. Então hoje, se a pessoa ela vai para a minha igreja, vamos supor, e ela vai porque vai ter um cantor famoso, ou se ela vai porque lá vai ter uma cadeira legal, vai ter um som legal, vai ter uma estrutura legal, ela vai permanecer por esse mesmo sentido e ela vai sair por esse mesmo sentido. Então hoje em dia, não que isso seja errado, eu acho que tem as suas formas hoje em dia da gente, estratégias da gente evangelizar, assim como um podcast, assim como várias situações, só que entendendo que o real sentido dessa pessoa, ela precisa literalmente ir, eu preciso apresentar um Cristo para ela. Da mesma forma com que a igreja primitiva apresentava, da mesma forma com que Pedro apresentou e quando ele falou, quando ele tá lá, faz o discurso dele, e aí os homens falam, e agora, o que a gente faz? Tipo, né, a gente matou o cara, a gente conspirou e tal. Ele fala, cara, se arrepende, vai para Cristo. Então, eu acho que o modelo principal, eu tenho pensado muito nisso. A gente precisa ser mais cristocêntrico no sentido de que eu preciso anunciar sobre alguém, eu preciso viver por esse alguém, eu preciso estar nos cultos por esse alguém. Então, hoje em dia, o que é muito conveniente é a pessoa ir por qualquer coisa, menos pelo Senhor. A pessoa ela vai porque vai ter um louvor legal, vai ter uma palavra legal, uma palavra de incentivo. Então, acho que o que eu diria que falta hoje em dia nas nossas igrejas, ter uma mensagem não apenas teológica, mas uma vida na igreja de forma cristocêntrica, onde eu deixo claro, onde eu mostro o real sentido do qual nós estamos ali. Entende? Onde eu pegar e falar, cara, se é isso aqui que Deus quer, é isso aqui que Deus deseja, é isso aqui que vai ser e ponto. Então eu vejo que hoje a maior dificuldade que a gente enfrenta, isso eu converso com vários pastores e é isso que mais acontece, é a situação da pessoa ir para a igreja, aí ela vai, aí ela fica um tempo, depois ela sai e volta. Não é aquela conversão radical, sabe? A gente vê, por exemplo, assim, os mais antigos, sei lá, colocar na década, pelo que eu sempre vejo, assim, sei lá, de 2000, um tempo atrás, uns 10, 15 anos para trás. O cara se convertia, ele se convertia para valer. Quando ele se convertia, ele pegava e falava, irmão, vou seguir agora e já era. Não tinha mais esse negócio, que assim, uma hora eu sou evangélico, aí tá lá no Instagram, lá, evangélico, o signo é tal, do negócio tal. Tipo, antigamente, eu acho que era muito esclarecido. Tinha uma outra forma, né, operante de acontecer, mas a pessoa, você pode ver, tenho quase certeza que a taxa de conversão de uma pessoa que se convertia antes era muito mais pontual do que hoje. Hoje a pessoa vai para a igreja, aceita Jesus e amanhã ela não quer mais. Por quê? Porque não era aquele Cristo que ela começa a falar assim, beleza, vou aceitar Jesus. Aí você apresenta o Cristo, ela, não quero. Porque as pessoas não têm ido pelo Cristo. Elas têm ido por qualquer coisa, menos por aquilo que é importante e valioso para nós.
Então eu vejo muito isso, que a gente realmente precisa, para esse tempo, chegar a anunciar uma mensagem cristocêntrica, sabe? Pregar o homem da cruz, cara, o homem que morreu por nós. E isso é tão simples, mas isso talvez se tornou tão banal, sabe? É uma coisa que eu penso assim, as pessoas hoje, um cristão que está tempo na igreja, ele escuta uma mensagem da cruz, ele, tipo, pô, beleza, uma coisa que o Senhor falou comigo uma vez. Ele falou, filho, se a mensagem da cruz não mexe no seu coração, você perdeu o fogo. Se um cristão genuíno escuta, cara, você pode ouvir todo dia a mesma mensagem, mas se você escuta que um homem morreu por você, que você é pro inferno, ele te trouxe salvação, ele te trouxe vida, e se você escuta tudo isso e acha que isso tá normal, tem alguma coisa de errado. Então eu preciso me alinhar com Deus. Eu acho que hoje o real sentido, a falta que a gente precisa realmente é anunciar uma mensagem cristocêntrica, é falar, cara, é isso, eu não preciso mais maquiar a mensagem. O que a gente acontece hoje nos nossos dias é essa maquiagem, as pessoas maquiam aquilo que é para ser o único e genuíno. Cara, você quer seguir a Cristo? É o que Jesus deixava claro. Você quer seguir? Faz a conta. É tipo isso, vê se compensa pra você. Chega lá no moço rico, que nem ele falou, ó, mano, me segue, mas tem que vender tudo que você tem. Então é isso, essa é a mensagem de Cristo, porque senão a gente fica nessa, aí a pessoa vem, ela aceita e outra hora, depois ela volta de novo, ela é ex-evangélica agora, depois ela é não sei o que, depois ela volta pro lugar que ela tava. Então assim, eu acho que a gente hoje em dia, pastor, também eu acho que a gente se importa com muitas coisas que o próprio Senhor não se importou. E ele pegou e falou, gente, é aquilo que ele fala para os discípulos. E vocês, estão fazendo o que ainda? Há um tempo atrás, digo assim, meses atrás, Deus usou uma pessoa para falar comigo, e essa pessoa é lá do Piauí. Do nada recebi uma ligação do Facebook. Recebi uma ligação no Facebook. Eu falei, nossa, ligação do Facebook. E essa pessoa falou, eu tô te ligando porque eu estava orando por você essa semana. E Deus me incomodou e eu preciso falar algo pra você. E se eu perder a sua amizade com você, eu não tô nem aí. Entendeu? O importante é eu fazer aquilo que Deus mandou. E aí a pessoa literalmente disse assim pra mim, qual foi o propósito pelo qual Deus te chamou e te colocou onde você está? Aí eu parei, fiquei pensando, tal, sabia, né, mas não. Aí ele disse assim, pois bem, tá na hora de você parar de querer ficar maquiando as coisas ou ficar preocupado em agradar B, C, D, entendeu? E começar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Deus colocou um papel na sua mão para liderar, lidere. Deus colocou um papel na sua mão, te chamou como pastor, então pastoreie. Então não fica preocupado se A, se B, se C vai gostar, entendeu? Porque enquanto você está tentando entregar aquilo que Deus está te mandando entregar de uma forma maquiada ou tentando tipo assim, entendeu? Isso não vai causar transformação na vida de ninguém. E aí aquilo mexeu muito comigo, né? Aquilo mexeu muito comigo. E aí eu entendi que tipo assim, Deus estava falando comigo, doa quem doer. A palavra precisa ser pregada, ela precisa ser cristocêntrica, entendeu? E uma palavra que ela é cristocêntrica, ela vem com tudo que você precisa, é um pacote, é um combo ali. Se você precisa de puxão de orelha, tem. Se você precisa de um abraço, tem. Se você precisa ser calentado, tem. Se você precisa de uma cura, tem. Se você precisa de um curativo, tem. Então, a mensagem cristocêntrica, ela tem de tudo que você precisa um pouco, entendeu? Até mesmo os puxão de orelha. E foi que eu comecei a me policiar. E eu digo assim, não é fácil, entendeu? Porque muitos igrejas ou pastores, eles começam a se maquiarem, entendeu? A trazer um evangelho, literalmente, para não desagradar A, não desagradar B, senão amanhã não vem no culto e tal. E o evangelho ele não é assim, né? Já pensou se as pessoas que estavam com Cristo ouvindo tudo que ele pregava, no outro dia, não vou não, porque ele foi duro comigo. Você está entendendo? Então, foi quando eu comecei a pensar muito sobre isso. Muitas coisas mudou há uns meses para cá, e eu comecei a entender realmente o que Deus estava tentando me orientar a fazer. E eu confesso que tipo assim, não é fácil, entendeu? Não é fácil, porque aí você toma paulada de tudo quanto é lado, né? Toma paulada de tudo quanto é lado.
mas a realidade é essa, né? Você falou algo muito sério. A igreja hoje ela precisa literalmente ser cristocêntrica. Nós chegamos num culto, nós falamos, é chave disso, é bênção daquilo, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, entendeu? E pouco se ouve sobre o Cristo que morreu por mim, por você. Pouco se ouve de céu e inferno, que é realidade. Pouco se ouve de pecado, entendeu? Já não se prega mais sobre arrebatamento. Então, é um desafio que nós temos, né? É um desafio. Então, assim, é muito importante, quando você tocou no assunto, eu lembrei de tudo isso que aconteceu, né? Só deixando registrado aqui, talvez a pessoa que me ligou vai assistir, entendeu? Vai assistir, né? Mas eu quero agradecer essa pessoa, o pastor Fábio Vilto, lá do Piauí, um grande homem de Deus, e que teve essa conversa comigo, foi quando eu comecei a entender melhor essas questões, né? E de fato, realmente, o que você disse é algo verídico, entendeu? Algo verídico e que realmente não está acontecendo dentro das nossas igrejas nesses últimos dias, né? As pessoas vêm pelo entretenimento, ela vem... E eu vou até mais além. Às vezes tem igrejas que as pessoas vão porque tem comida. Entendeu? É verdade. Não, vai ter comida, tem comida, vamos, entendeu? E é aquela famosa frase, tudo acaba em pizza, né? Então, tudo acaba em festa, tudo acaba em comida. Então, quase ninguém, mas se você falou, depois do culto vai ter isso, a igreja lota, entendeu? Se é um culto de jovens, nossa, enche de gente, entendeu? Então, está mudando os seus valores, estamos maquiando o evangelho, estamos colocando entretenimento, estamos colocando, tirando como que eu posso dizer? Estamos servindo a mesa de uma forma totalmente diferente daquela da real que tem que ser, né? Então, boa colocação, entendeu, Su? Eu acho que, assim, pastor, você está falando é muito importante, muito mesmo, porque hoje a gente olha para nossas igrejas, sabe? Até mesmo para nossa vida, assim, e a gente olha, cara, assim, Jesus é o cara que você olha para a vida dele e tudo que ele passou, da forma como que ele lidava com o público, da forma como que ele lidava com a pregação da mensagem dele, e ele foi um homem onde ele não negou em nenhum momento a mensagem a qual ele vivia, que ele carregava. Então ele estava ali com os discípulos dele, ele falava, eu vou fazer isso. Cara, para trás de mim, Satanás. Pedro veio lá incomodar ele, para trás de mim. Então, assim, uma coisa que a gente precisa aprender, cara, é viver, e também nós que estamos no ministério, a lidar com as coisas, liderar como Jesus liderou, olhando para cada situação. É uma coisa que eu vejo muito na nossa vida, é a reputação, sabe? Jesus, ele não se importava, irmão. Jesus estava... E por que ele não se importava? Ele entendia o que ele era com o Pai, e as pessoas que estavam ao redor dele já sabiam quem ele era. Então, hoje em dia, nenhuma mensagem, a gente se importa mais com o que os outros vão pensar do que aquilo que Cristo pensa da gente. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez de um pastor, foi muito interessante isso pra mim. Ele disse que ele estava indo pegar um elevador, foi algo meio assim. E aí tava indo pegar o elevador, e aí tinha um irmão lá que tava, sei lá, que tinha dado um BO lá. E aí ele tava apertando o negócio lá, e aí não conseguia chamar o elevador, e aí começou a se estressar, ficar bravo. E aí parou e encontrou o cara, começou a discutir com o cara, e um pastor, né? E aí, na hora que ele falou, cara, ia falar uma besteira, ia, sei lá, fazer alguma coisa. Aí ele viu, tava no congresso de pastores, né? Que coisa louca. Aí veio 3 pastores vindo pra reta dele. Aí na hora que ele viu, ele segurou e falou, não, cara, beleza, aí tá, vai embora, não sei o que. E aí ele disse que na hora que ele tava tomando banho, aí começou a vir uma voz falando, você devia ter xingado ele. Aí ele já começou a repreender, né? Sai, diabo, da minha cabeça, que não sei o que, não sei o que. Aí, você devia ter xingado ele, não sei o que. Aí começou a sentir uma voz meio, né, diferente falando pra ele. Falou, por quê? Aí começou a sentir o Espírito Santo falando com ele. Falou, porque quando era pra você cuidar, zelar daquilo que eu penso sobre você, você não pensou em 2 vezes em xingar ele. Mas quando era pra zelar pela sua reputação como pastor, você
não hesitou. Você pegou e não, então não vou falar nada. Então na nossa vida não é diferente. Hoje a gente se importa mais com o que as pessoas pensam do que o próprio espírito pensa. Você tá num ambiente, às vezes, eu não vou olhar para tal coisa porque fulano vai ver, vou perder minha reputação. Cara, você tem que pensar o que Cristo pensa, irmão. Tem que pensar e falar, cara, Jesus morreu por você, se entregou. Sabe o que eu acho que falta, pastor, nos nossos dias, literalmente? Um amor por Cristo genuíno, sabe? Não se prega mais sobre um amor verdadeiro. Não tô falando sobre meninice, tô falando sobre jovens, velhos, idosos que olham pro Cristo, sabe? É uma coisa que eu penso muito. Cara, quando eu ficar velho, irmão, eu quero pegar... Tem o Hermínio fala uma coisa que é engraçada, quero ser um velhinho chapado. Quero sentar e tacar a Bíblia aqui, eu dormir com ela aqui. Eu lembro quando eu me converti, eu dormi abraçado com a Bíblia, pra você ter noção. Porque eu encontrei um negócio assim, eu peguei e falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, irmão. Eu dormia abraçado com a Bíblia, acordava com a Bíblia, lia ela, fazia carinho assim, falava, é isso aqui que eu quero pra mim. Então assim, quando eu não quero que o meu primeiro amor passe. Você vê que em nenhum momento a gente tem essa cultura, né? De que, fulano tá no primeiro amor. Cara, primeiro amor, ele não é uma estação. Primeiro amor é um lugar. Porque quando o Senhor tá lhe chamando, falando, cara, volta, é pra você voltar, é pra você, sabe, você perdeu, você saiu. Primeiro amor nunca foi uma estação. Primeiro amor é um lugar no coração de Deus, de você colocar ele como primeiro em tudo. Então hoje na nossa vida a gente olha, vê situações, vê coisas que acontecem. E a primeira coisa que a gente faz é o quê? Colocar Deus em segundo lugar, dar o nosso jeitinho. Então acho que assim, o que falta, cara, é assim, pastor, são transmissores em cima do púlpito, sabe? Não são mais apenas pessoas que vão anunciar, são pessoas que vão transmitir. Falar, gente, você sentiu o que eu sinto, sabe? Esse Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história. Então acho que é isso que a gente precisa literalmente. A gente precisa entrar num lugar no coração de Deus, aonde eu amo a Deus de verdade, ao ponto de eu entregar tudo que aquilo que o Senhor mesmo falou, força, entendimento, sabedoria, e disso a gente transmitir para a igreja ser uma igreja madura, a lidar com isso. É isso que eu vejo que a gente precisa lidar como igreja. O assunto acabou ficando pesado e forte, né? É tanto conselho, mas eu acredito que você que está ouvindo, você pode seguir esses conselhos e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Agora nós vamos mudar aqui um pouquinho aqui para a gente conhecer um pouquinho mais, entendeu? Do Juan. E a pergunta agora é: em que momento você começou a descobrir os propósitos de Deus para sua vida? Qual foi o momento que isso começou a ficar muito claro para você? Cara, para mim, quando eu comecei a entender sobre aquilo que eu tinha que fazer aqui na Terra e tal, né, ter essa questão do movimento também, um propósito, e eu acho que foi acho que as pessoas ao redor, isso eu vejo muito, eu falo isso muito pro pessoal, assim, a gente, que nem eu acabei dando uma comentada, né, a gente vê muito hoje, muitos jovens com a situação, tipo assim, cara, o que eu vou ser e tal, pastor não vai fazer nada, e isso é uma coisa, acho que a gente mais escuta, assim, e é uma coisa tão doida, porque antes de você mostrar quem você é, as pessoas vão ver. Então, assim, Davi, ele era rei antes de ser ungido rei. Ele já estava lá, tinha guerra, tal. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Quando tinha uma guerra, quem comandava era Davi, quem estava na frente era Davi. Então as pessoas te reconhecem com o seu propósito como um rei, no caso de Davi, antes de você ser. Então, por exemplo, o José mesmo, José estava lá preso. Cara, o carcereiro pegou e falou, Tó, cuida aí, o negócio é seu. Sem ele ter um título de governar algo, sabe? Então eu acho que a maior evidência é aquilo que o que Deus colocar em você, as pessoas ao seu redor vão começar a ver aquilo no qual Deus te chamou para fazer, qualquer situação que seja. Então você vai carregar algo que as pessoas ao seu redor, elas já vão conseguir ver e vai ser mais claro do que para você. E aí depois você fala, nossa, é verdade, né? Fulano falou isso aqui, tipo, é verdade. Eu acho que o ponto real na minha vida foi quando eu me converti, né? E aí a gente começou a ter algumas reuniões e tal, algumas coisas. E aí eu comecei a pegar e falar, cara, isso aqui tá muito real pra mim, porque as pessoas ao meu redor mostravam aquilo que já estava dentro de mim. Isso é um fato, assim, você vê que um pastor é sempre assim, Deus dá pessoas para a pessoa cuidar, e aí do nada ela olha e fala, cara, é isso aqui e tal que você tem que fazer. Sim. Antes mesmo, é uma coisa que eu penso muito, por isso que
eu não sou muito da ideia de se convidar para algo, de mostrar quem eu sou para eu obter algum mérito, sabe? Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Eu nunca quero chegar num lugar e, ó, eu sou isso aqui, eu tenho isso aqui, tem tantas pessoas, sabe? Eu acho que aquilo que Deus te entregou é tão genuíno ao ponto das pessoas ao seu redor olharem e notarem aquilo que você carrega. E comigo foi assim, eu fui descobrindo aos poucos, mas no sentido de que eu consegui notar, ver aquilo que as pessoas já olhavam assim para minha vida, e aí eu comecei a falar, cara, eu tenho uma responsabilidade nisso aqui, acho que Deus me entregou algo nisso, preciso zelar por isso, preciso ser responsável por isso. Eu acho que foi isso na minha vida. E hoje é bem nítido, acredito até que para você, né, qual é o seu propósito hoje. Quando você se vê assim, se você fala, pastor, o meu propósito é esse. Cara, pastor, pra mim é doido isso, porque eu ainda tenho muitas dúvidas sobre muitas coisas e eu acho que assim, já recebi muita palavra, né, depois desse tempo e tal, muita palavra de muita situação, mas uma coisa que eu tenho pensado é muito assim, eu acho que a gente precisa olhar para palavras que Deus entregou pra gente e a gente precisa buscar segui-las. Eu acho que assim, a profecia ela é que nem um Waze. Eu acho que a palavra profética ela não chega para você e aponta um caminho. Eu acho que ela aponta o destino e aponta o caminho. Sim. Ela não só mostra para você aonde que é, mas como você chega lá. Então eu acho que assim, o sentido da palavra profética é muito doido, porque por exemplo assim, como que Davi cumpria para ser rei? Cuidando de ovelha. Aí você fala, cara, como assim? Porque quando ele recebeu uma palavra, ele ainda tinha responsabilidade de cuidar das ovelhas do pai. Então às vezes, vamos supor, Deus chamou o cara para ser um Billy Graham. E cara, como que eu concluo isso que Deus me chamou? É você trabalhando, sei lá, em alguma área que às vezes não tem nada a ver com o evangelho. Você vai trabalhar de recepcionista e você vai estar cumprindo aquilo que Deus quer. Então, o que eu tenho aprendido muito sobre propósito, sobre uma palavra profética, sobre um caminho, né, que Deus entregou pra gente. Hoje é uma coisa que eu penso muito, é entender a área que Deus me entregou hoje. Então, ó, Juan, eu tenho esse propósito pra sua vida, quero te chamar para ser sei lá, seja um pregador, algo assim. Mas antes disso eu quero que você esteja aqui, ó. Quero que você esteja aqui nesse ponto, quero que você seja fiel nisso, faça isso, sabe? E sem viver naquela obsessão por meu chamado, meu propósito, aquilo que eu quero. Eu acho que hoje em dia, graças a Deus, mudei muito a minha mentalidade, Deus tem me levado muito no lugar onde o real intuito da minha vida é conhecê-lo, é buscá-lo de verdade. E quando Deus quiser fazer algo, cara, assim, Deus, eu tô aqui, tipo, quero participar do que o Senhor está fazendo. Mas eu acho que hoje na minha vida é isso. Eu tento seguir ao máximo da minha vida, sempre olhando pro passo que eu tô, para depois ir pro próximo, sabe? Vejo muitas pessoas no sentido de que, eu penso isso e quando eu tiver isso e aquilo, para eu fazer aquilo. Não, eu tento sempre, cara, Deus me entregou isso hoje. Então Deus falou comigo, Juan, eu quero que hoje você trabalhe, hoje você esteja nisso, fazendo isso. Beleza, Senhor, quero ser fiel nisso, quero entregar tudo que eu tenho. E quando for o próximo passo, do nada, aquele do nada de Deus, né, que a gente sabe, que demora para acontecer, mas do nada, né, vai acontecer. Então hoje eu me vejo nessa situação. Ok, em servir independente daquilo que Deus te propõe a fazer. Legal. E Juan, fala pra gente então um pouquinho sobre a questão da célula, como ela surgiu, como foi que Deus colocou ela nas suas mãos, como você se viu na situação do nada, entendeu? Entre aspas, né? A gente já sabe os propósitos de Deus, sabe como Deus trabalha, né? Mas aí a gente fala do nada, né? Mas não é do nada. Uhum. Deus tem os planos deles e os propósitos. Entendeu? Como você recebeu isso? Como foi para você, ainda tão novo, ainda gatinhando ainda no Evangelho e tal, de repente Deus começa a colocar nas suas mãos pessoas para você cuidar, e jovens para você cuidar. E eu sempre tinha ouvido falar, né? Até a Mariana sempre falava, olha, entendeu? Eu vou na célula hoje, eu posso faltar no culto? E às vezes eu falo, não vai faltar no culto, entendeu? Não, mas não vai faltar no culto. Até que teve um dia que eu falei, não, beleza, tal, vai. Aí ela me convidou para ir, não deu certo, tal e tudo mais. Aí eu falei, convida ele para vir pregar aqui e tal. Aí foi que a gente conheceu pela primeira vez. E ali, quando você começou a contar a história ali sobre a célula, como surgiu, eu achei muito interessante. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho de como surgiu, como foi que tudo isso aconteceu. Muito, muito interessante, porque
Tem coisas que Deus faz, eu acho que ele não conta mesmo, porque senão a gente não continua. Eu acho que é aquilo que ele não conta o processo inteiro, que os cara, o pessoal brinca, né? Se José soubesse o processo inteiro que ele iria passar, não, senhor, deixa eu ser qualquer outra coisa aqui, mas não quero ser governador não, pode ficar tranquilo. Cuidar das coisas do meu pai aqui tá de boa. E acho que assim, todos os outros homens, acho que Deus ele tem essa especialidade em não contar tudo, porque senão a gente corre. Eu acho que ele sabe das nossas fraquezas, então ele sempre tá ali no meio do caminho, mostrando algumas situações. E comigo não foi diferente, foi onde Deus... eu tava já me convertendo, né, bem no início, e aí do nada eu peguei, né, aquele pensamento, assim, tipo, literalmente pensei assim, falei, cara, tipo, por que eu não faço uma reunião em casa, né, tipo, eu tava tão na fome por Deus, tão na fome, assim, eu falei, senhor, vou chamar uns amigos meus, vou ficar aqui de quarta-feira queimando, e aí chamei alguns amigos meus, 7 pessoas no total comigo, e aí eu falei, galera, vamos... Nem tinha nome, nada na época, pra você ver, foi algo tão genuíno, assim, a gente só pegou e falou, vamos adorar a Deus, era isso. E a gente começou toda quarta-feira a buscar Deus, foi tão precioso, assim, os primeiros dias, e a gente buscava, e aí, do nada, tá na escola ainda, né, na época, e aí, eu tô fazendo negócio lá em casa, tal, caso você querer, mas sempre tem tensão, sabe? Eu vejo muitas situações que acontecem hoje, de pessoas que... vou abrir um negócio e pra vir milhares de pessoas e tá tudo bem, pode ser que Deus realmente faça, mas eu acho que esse nunca foi o nosso sentido, sabe? O nosso sentido sempre foi assim, cara, vamos adorar a Deus, tanto que se tiver uma pessoa, 2 pessoas, a gente vai estar ali ainda, tipo, o que move a gente não é pessoas, foi uma palavra, e a palavra era qual? Adorar o Senhor, naquele bairro, levantar um altar de adoração naquele bairro. Então a gente começou a buscar a Deus lá. E aí do nada, né, esse negócio aí, com os propósitos de Deus, as pessoas começaram a se achegar, e aí começaram a vir, e aí na hora quando a gente viu tinha as 20 pessoas, falou, nossa, tem 20 pessoas, meu Deus do céu, cara, 20 pessoas, a gente não sabe de nada, a gente é tudo adolescente, tudo meu, o que fazer? E aí eu não sabia fazer nada, né, eu chamava os outros, tinha a menina que cantava, né, a menina que tocava, e ainda chamava os outros pra ir bregando, e aí chamava falando de tal, e aí chegou uma hora que Deus começou a dar aquela, eu chamei você pra fazer isso aqui e tal, não sei o quê. E foi interessante, pastor, que eu tava até falando disso, né, sobre a gente não... Eu tenho muito essa característica, e eu nunca me intitulei nada, assim, em nenhum momento da minha vida. E a gente tinha lá 7 pessoas, esses 7 primeiros ficaram como organizadores, e aí um dia levantaram uma enquete lá, falaram, gente, a gente precisa de um líder, tipo, por mais que tenha 7 pessoas, a gente precisa de alguém que vai realmente estar na frente, e quem que vai ser? E eu nunca falei, cara, vai ser eu e tal, porque começou comigo, eu que falei a primeira vez e tal. E aí as pessoas ali no grupo falaram, cara, eu acho que tem que ser o Juan, Deus falou no coração dele primeiro, o zelo que ele tem e tal. Então eu acho isso muito importante, assim, hoje a gente vê uma geração onde existe uma busca por ser visto, uma busca para falar o meu ministério, o meu chamado, sabe? Isso eu acho muito interessante, entrar um pouquinho nisso, eu gosto muito desse assunto, porque quando Paulo cai do cavalo, quando Deus pega ele lá de jeito, em Damasco, ele não levanta falando assim, Senhor, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu ministério? Hoje, as pessoas, elas levantam, elas acordam e... Pastor, qual que é o meu chamado depois que aceita Jesus? O que eu vou fazer agora na igreja? Hoje a gente tem um ativismo muito grande. E quando Paulo ele cai do cavalo, ele tem aquele momento com Deus, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Então hoje, a pergunta que eu sempre fiz para Deus sempre foi essa. Eu nunca me converti no sentido de que, nossa, eu vou ser um grande pregador, vou cantar, vou tocar. Não, cara, o meu negócio sempre foi com Deus. Sempre foi estar próximo dele. E isso moldou muito o meu caráter. Então ali teve um negócio, as pessoas falaram ali, o Juan, beleza. E aí foi quando a gente começou a ser mais intencional, Deus começou a me empurrar, e aí a gente fez as primeiras pregações, e aquela, né, dificuldade e tal do começo, de pregar, e graças a Deus a gente passou por várias situações, esses 3 anos e meio, né, mas hoje eu olho assim pra gente, lá hoje a gente um pouco mais maduro, né, e eu falo, cara, a gente é uma família. Então hoje a gente vai lá, a gente senta na mesa, a gente... Sabe, é interessante porque a mensagem hoje em dia se tornou uma só. Se eu prego, se os meus amigos que estão lá pregam, você pode ver que é a mesma mensagem. Se eu canto ou se o pessoal lá que canta, é a mesma mensagem. Eu acho que isso mostra que é algo de Deus, sabe? A gente carrega a mesma mensagem, Deus está entregando algo pra gente, a gente tá junto naquilo que Deus está fazendo. E o que eu mais fico feliz é isso, porque a mensagem que eu prego não é diferente da do meu irmão.
E isso se tornou tão palpável lá hoje no tempo que a gente vive. Mas foi bem difícil no começo, né? Por conta da situação de que eu tinha acabado de se converter. E aí veio pessoas que eu tive relação no mundo, amigos que eu saía, bebia e falava, cara, como assim agora você virou crente e tal? Então tem toda aquela vergonha do começo. E foi algo que eu tive que lutar contra. Mas sempre em todas as situações, sempre foi muito amável, assim, tá toda quarta-feira e falava, hoje... Cara, hoje eu vou adorar a Deus. E conexões que Deus fez ali no nosso meio. Tem um abraço especial aí pro Leozinho. Lembra dele, né? O Leozinho foi um presente de Deus que Deus entregou pra gente. É um privilégio poder caminhar e ver Cristo nele realmente, sabe? Então eu sou muito grato a Deus. Mas algo que me moldou muito também, muita responsabilidade de falar, cara, nossa, tem pessoas chegando, pedindo conselho, né? Tanto que naqueles tempos até falava, pastor, preciso, né? Eu sempre, acho que eu tentei sempre ser muito humilde na minha vida, tudo que eu não sabia, não tentava forçar algo, eu falava, irmão, isso aqui eu não sei, chama alguém mais experiente para conversar, até hoje eu sou assim, naquilo que eu vejo que vai além daquilo que eu posso ajudar alguém. E acho que isso é muito importante para um ministério também, que a gente hoje tem a sede em sempre ter uma resposta. E, cara, às vezes a gente não vai ter uma resposta para algo, né? E algo foi muito forte, mas muita responsabilidade, me moldou muito do meu caráter para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Entender que não é fácil, irmão, ministério, meu Deus do céu, lidar com pessoas é difícil. Então a gente vê os pastores e fala, irmão, Deus tem misericórdia. E tudo isso começou na sua casa. Começou na minha casa. Então, na última vez que eu fui lá, era uma igreja, uma mini igreja, que você montou lá, tinha som, tinha microfones, cadeiras, entendeu? E hoje vocês não estão no espaço da sua casa. Deus já abençoou, como que foi essa... Esse processo é muito interessante também, o senhor tocou agora. A gente estava fazendo em casa, só que eu sempre tinha assim, falei, cara, eu sei que um dia a gente vai ter que sair daqui. Porque Deus tem um propósito maior. Deus já falou tal, que a gente vai alcançar mais pessoas. E um dia a gente vai ter que sair da casa. E é muito interessante isso, porque aí na época a gente foi empurrado, assim, por Deus. Porque estava muito confortável o que a gente estava vivendo. E Deus é assim, né? Sempre em tempos confortáveis Ele nos empurra para viver algo novo. E foi onde meu pai conversou comigo e tal, porque querendo ou não era muito corrido, toda quarta-feira, tá lá, adolescente também não é fácil, aquela gritaria toda. E aí eu entendi de Deus, eu falei, cara, é o tempo da gente transicionar, o tempo da gente mudar, por mais um pouco confuso. A gente ficou uns 2-3 meses sem ter célula, a gente falou, galera, vamos esperar um pouco, vai ser um período de sabática e de descanso, de entender o que Deus quer, o lugar que Deus deseja. E aí foi muito especial, porque foi difícil, mas especial para entender o que Deus queria. Foi aquela pausa, assim, né? A gente recapitular. E aí a gente falou, deu uns 3 meses, a gente orando, sempre se reunia para orar e tal, a galera mais próxima da liderança. E aí a gente falou, cara, vamos fazer na praça. Fazer na praça e tal. Não foi algo que Deus falou assim, ó, vai fazer na praça. Mas foi algo assim, faz. É isso, quero que você faça. Situações que Deus, eu acho que Ele fala, ó, filho, eu tô deixando aí na sua mão. Já falei pra você ir. E a gente começou a fazer na praça. A primeira vez que a gente fez na praça, choveu. Aí deu aqui, ela falou, nossa, que labuta, meu Deus do céu. E aí o menino pegou, um amigo meu, ele pegou e falou, cara, por que você não conversa com fulano de tal pra ele ver o barracão? Lá, ali do Beira Rio. Aí eu falei, sabe com vocês conversar? Não, acho que não dá certo e tal, né? Mas de boa. Aí no dia seguinte, esse cara que o menino mencionou me mandou mensagem, mandou um vídeo pra mim, falou, Juan, tô orando, ora aí, que eu troquei ideia aqui com o pessoal, com os donos, pra vocês fazerem aqui. Só que é interessante porque o menino que falou pra mim, nem chegou a comentar com ele. Tipo, foi algo muito louco, porque ele pegou e, tipo, falou pra mim falar, não falei, ele também não falou nada, e no outro dia, do nada, né, aquele do nada de Deus, o cara pegou e mandou mensagem pra mim. E eu falei, nossa, cara, na hora eu mandei pra galera, ele falou, ó, falei aqui, o cara liberou pra vocês fazerem. Tipo assim, o barracão é muito grande, muito grande mesmo lá. Cara, é algo assim, muito de Deus. E é doido porque é quase na rua de casa, então, tipo, é muito fácil acesso, porque antes a gente pensava em fazer um lugar, mas não podia sair do próximo do bairro, né, que é o pessoal que a gente atinge ali, o pessoal que tá ali próximo. Então,
foi algo muito de Deus, de graça, né? De grátis, graças a Deus. O pessoal liberou pra gente fazer lá e tá sempre lhe dando apoio também às situações. Então realmente um lugar onde a gente olha e fala, cara, é o que Deus realmente sonhou pra gente, para que a gente vivesse. E o nosso foco hoje também é, além só de alcançar adolescentes, a gente alcançar aquele bairro inteiro. Então a gente com projetos de cesta básica, projeto social, para a gente alcançar aquela comunidade, não com o intuito de da gente trazer para a célula sinceridade, do movimento sinceridade, mas para despertar Cristo naquelas pessoas e elas se congregarem nas igrejas próximas que tem lá. O nosso papel realmente é despertar. Sim. Só despertar as pessoas, é ser um movimento evangelístico mesmo, de evangelizar, trazer para perto, e a gente não ocupa o papel de querer cuidar dessa pessoa, a gente sempre direciona para alguma igreja, a gente tem se movido dessa forma. Interessante. E hoje vocês estão com quantas pessoas, quantos jovens mais ou menos? Então, varia bastante de culto a culto, né? Hoje depende bastante do culto, hoje vai cerca de 30 pessoas, e aí quando tem alguma coisa vai mais, ou às vezes vai menos. A gente tá meio nessa fase, assim. É a fase da transição, né? É. Sempre tem aquela, né? Mas tá certo. Bom, quais foram os desafios que você enfrentou nessa sua caminhada aí, que mais te marcou? Um dos desafios, assim, que passou, pastor, esse aqui me marcou, esse desafio. Eu acho que o maior desafio hoje graças a Deus me curou muito, eu acho que muito do ego. Eu acho que foi até mais difícil mesmo de situações que eu tinha no mundo, de várias coisas, porque foi bem na onde, quando eu me converti, né, e comecei a ter a célula, né, e depois daquilo ali comecei a ter muito contato com várias pessoas, de pregar nas igrejas e tal, e aí naquele momento muito novo, recém-convertido, vendo toda aquele deslumbre, assim, de falar, caramba, que legal, você chega numa igreja, aí você prega, né, e tal, aquela coisa do começo, assim. E aí no começo pra mim foi algo muito difícil lidar realmente com o meu ego, e aí Satanás, ele é astuto, ele sempre tá ali tentando nos tragar de alguma forma, e foi onde eu comecei a pegar e falar, Deus, eu não sou esse cara não, tipo, eu não sou isso aí não, eu preciso do Senhor. E aí, irmão, quando Deus quer tratar com alguém, meu amigo, ele te amassa, ele faz qualquer coisa para não perder o seu coração. E foi onde eu passei por esse processo, onde eu passei por um processo hoje na minha igreja central, foi quando eu tinha chegado, transicionado, e Deus falou comigo assim, falou, cara, eu não quero mais que você prega, agora eu não quero um tratamento com você, vou te tratar. Foi quando Deus falou comigo, foi quando eu parei de pregar nas igrejas, nos lugares, apenas cuidava da célula mesmo, e foi aonde eu aprendi a ser servo. Aprendi a ser servo de verdade, foi onde Deus pegou e realmente moldou o meu coração, sabe? Foi onde Ele pegou e falou, Juan, eu quero que você sirva para isso. E quando for para eu te levantar, é para você ser voz para quem não tem. Essa é a única meta que Deus tem, é levantar a gente pra gente ser voz para quem não tem. Então Deus não tem um sentido de dar voz para um homem ser famoso. Não. Deus não tem o sentido de dar dinheiro para um homem pro cara ser milionário apenas, sabe? Deus tem o sentido de ajudar sempre. Então, a visão de Deus, quando eu entendi isso, foi que mudou, assim, ó, minha cabeça, assim, ó, que a visão de Deus, ela é individual para um propósito coletivo. Então, ela alcança um homem para tocar uma geração. Então, Billy Graham foi quem foi, Deus teve uma visão para ele individual, para que ele tocasse um povo, para que a gente fosse tocado. Então, quando eu entendi isso, mudou totalmente minha perspectiva. Foi onde eu falei, Senhor, entendi. Agora, obrigado. É aquele momento onde Deus te amasse. E não é nada bom, cara. Tipo, né? Sua carne odeia esse momento. Mas eu posso dizer, foi um dos maiores desafios assim da minha vida. Foi quando Deus ele me amassou, me moldou e me mostrou o real sentido de eu caminhar com Ele, de propagar a mensagem. E quais são os frutos que você tem colhido pela sua dedicação àquilo que o Senhor tem chamado para você fazer? Entendeu? Claro que, como você disse, de tempos em tempos, Deus sempre vai estar te pedindo coisas, sempre mais alguma coisa, né? Aí tem aquela questão, quem muito é dado, entendeu? Também muito será cobrado, né? E dentro dessa questão de servir a Ele, entendeu? E se dedicar ao propósito de Deus na sua vida, quais são os frutos que você tem colhido disso? Eu acho que assim, pastor, amizades verdadeiras tem sido algo que trago muito para perto desses frutos, porque
uma coisa que eu tenho pensado, a satisfação em Deus também, sabe? Às vezes uma pessoa, por exemplo, dessas lutas que eu estava contando, ela sempre está insatisfeita consigo mesma, uma pessoa que tem um ego ferido, ela sempre está querendo fazer algo para ser melhor que o outro, para fazer isso ou fazer aquilo. E quando realmente Deus ele te amassa, Deus ele te liberta disso, um dos sentidos do fruto é você chegar num culto e, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem, você é o cara do fundo, seu, sabe? E foi o que eu falei pro meu pastor quando eu entrei na igreja. Eu falei, pastor, eu não quero microfone, eu não quero nada. Foi até interessante essa conversa que eu tive com ele. Eu falei, pastor, eu não quero microfone, não quero nada. Me faz o que você quiser que eu faça, mas eu quero servir a igreja, sabe? Eu falei, quero servir a igreja. Aí ele olhou pra mim assim e falou, cara, isso é muito interessante o que você tá falando. Porque todo homem que queria o reinado, Deus não entregou o reinado para ele. Mas todo homem que queria o coração de Deus, Deus entregou o reinado. Então a gente vê na história de Saul e de Davi a diferença que Saul ele queria o reinado, não queria que fosse tirado. E já Davi, quando ele peca, ele tá nem aí. Tipo, ele fala, ó, só não tire de mim teu espírito. Não retire de mim teu espírito. Então acho que assim, quando o nosso coração ele é desprendido de coisas, é aquilo que nós precisamos ter. É ser homem, ser pessoas de uma coisa só, sabe? Uma coisa peço ao Senhor. Então, não ser homem mais de uma coisa, mais de uma situação, mas ser um homem de uma coisa. E os frutos, com certeza, uma das coisas que eu mais tenho notado são amizades verdadeiras, pessoas que vão estar com você porque você é. E eu acho que, o pastor pode me dizer isso, é muito com mais experiência, a gente encontra muitas pessoas no meio do caminho, ministerialmente, que só querem usurpar algo de você, que só querem tirar uma casquinha. E aí quando você sente e fala, nossa, esse cara é verdadeiro. Cara, o cara tá comigo porque ele quer comer do mesmo Cristo, cara. Quer comer da mesma mesa que eu. É isso que faz a diferença. E esse, com certeza, são um dos frutos que eu tenho tido do Senhor. E essa questão de amizades é bem complexa na nossa caminhada, porque há necessidade de nós termos amigos verdadeiros, né? Isso é fato. Mas também há necessidade de termos esses outros amigos, entendeu? Porque tanto um quanto o outro, ele vai nos levar, entendeu? E nos aproximar mais do propósito, entendeu? Então, assim, na caminhada com Cristo, de Cristo, né? Eu costumo, a gente analisa e vê, né? Entendeu? Sempre teve vários ali junto com Jesus, mas sempre tinha um para traí-lo, né? Tinha um que ia trair ele, né? E na nossa caminhada não é diferente. Entendeu? Então, assim, é tudo um aprendizado. Então, às vezes, encosta alguém que tira proveito da gente e tal, não é quem a gente esperava ser, mas a gente aprende, entendeu? Então, tudo faz parte do propósito de Deus na nossa vida, entendeu? Então, assim, em tudo que nós passamos, tem uma lição para se tirar, tem uma lição para aprender. Então, nada é inválido, isso aqui... deleta isso aqui não queria saber. Não, já teve várias amizades que passou na minha vida que, tipo assim, se possível, às vezes eu não gosto nem de lembrar, entendeu? Olhando para o meu lado humano, entendeu? Mas quando eu olho para a questão assim, poxa, diante do que ele fez comigo, ou o que eu aprendi com isso, o que Deus quis me ensinar, entendeu? Com as atitudes dessa pessoa. Entendeu? Aí você começa a analisar, você vai vendo que Deus começa a nos ensinar várias coisas, né? Várias coisas. E amizade é algo assim surreal, entendeu? Então a gente tem diversos tipos de amigos, entendeu? E outros se aproximam só por interesse. Enfim, eu já cheguei a ouvir de pessoas que eu considerava muito, né? Ajudei e tal. Aí eu assim, então, pastor, eu quero agradecer o senhor aí e tal, não sei o quê. Eu não vou ficar aqui na igreja, não. Mas eu também nem tinha pedido para ficar, entendeu? Eu estava ali ajudando, se quiser ficar, fica, né, tal. Mas, do nada, a pessoa vira e fala assim, não, o senhor só foi uma ponte, entendeu? Para mim atravessar para o outro lado, né? E seguir o propósito de Deus na minha vida. Eu falei, eu fui ponte para você atravessar do outro lado. Não, tá bom, entendeu? Não, a princípio você fica assim, poxa, eu fui feito de ponte para fazer uma ligação de um lugar para o outro, e ele caminha por cima da minha amizade até chegar no lugar que ele queria, aí agora olha para trás e tipo, tchau. Como humano, isso logicamente vai deixar você literalmente a flor da pele e tal. Mas aí quando você espiritualmente começa
a entender a situação, talvez era pessoas que estavam ali presa, entendeu? Não conseguia mais ter perspectiva de nada, tal. Aí você chega, aí ela se movimenta. Aí ela começa a ouvir os seus conselhos, ela consegue se movimentar. Então ela consegue sair do lugar, do ambiente que ela está, que já era para ter saído há muito tempo. Então você encosta na pessoa, ela começa a se movimentar. Ela começa a te ouvir, começa a ouvir seus puxões de orelha, começa a ouvir seus conselhos. Aí ela começa a se movimentar. Se ela se movimenta, ela vai para o lugar onde ela devia ter ido. Entendeu? Então não há necessidade de você estar inserido, entendeu, na vida dela. Eu entendi, não há necessidade de eu estar inserido na vida dele. Ele só precisava de alguém ali simplesmente para dar uma força para ele simplesmente prosseguir, entendeu? E aí eu comecei a entender que, poxa, em vez de eu ficar chateado, entendeu? Então agora eu vou fazer diferente. Não, Deus me usou, entendeu? Para que ele saísse do ambiente, entendeu? Onde Deus já estava revoltadinho com ele, né? E para ele se mover e ir para um ambiente talvez onde já era para ele estar há muito tempo. Então, vai de como a gente visualiza algumas coisas, né? Então, e isso é muito, 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 muito bom. E você sabe, eu sempre gostei de adotar filhos espirituais e tudo mais, tal. A gente conversou sobre isso um tempo atrás, tal. E depois disso, né, eu percebi que você, em uma postagem, inclusive com o Leozinho, né? E aí eu pude ver o cuidado que você tem com ele, entendeu? E eu pude ver, ó, tá vendo? Então são coisas que, tipo assim, eu lembro que eu conversei contigo uma vez sobre isso, sobre filhos espirituais, de você tal, cuidar, e eu vi você aplicando isso num vídeo que eu vi, né? Você cuidando do Léo e tal, tudo mais, entendeu? Você fez um pequeno, acho que eu não sei quem fez um vídeo lá, entendeu? E você cuidando dele e tal, não sei o quê. Então, a nossa vida é assim, entendeu? E nada é para sempre. Tem pessoas que vai durar um pouco mais na nossa vida, tem pessoas que vai durar um pouco menos, e tem pessoas que precisam estar colado na gente até a eternidade. Você está entendendo? Até a eternidade. Então, assim, filhos, entendeu? Não só espirituais, como os filhos biológicos, entendeu? Nós temos ele ali do nosso lado até por um tempo, entendeu? A gente cria ele para Cristo, entendeu? Há um ditado que a gente cria filho para o mundo. Não, a gente cria filho para Cristo, né? Então, a partir do momento que você cria filhos, forma os seus filhos para Cristo, e aí você consegue entender que você, poxa, era só por um tempo. E agora ele precisa seguir o propósito dele, ele só precisava de uma ajuda, né? E quando a gente começa a entender isso, né, aí a gente começa a ter uma outra perspectiva no sentido de enxergar as coisas, né? Então, tipo assim, porque a questão de a gente entender que uma pessoa se aproximou para fazer isso, aquilo, tal, e depois se afastou. Então, às vezes, a forma que a gente analisa, a forma que a gente enxerga, é simplesmente encontrando um motivo ruim, entendeu? E da gente ficar mal com aquilo, ficar meio que chateado, magoado, cria coisas dentro da gente, na mente da gente, e a gente fica até mesmo abatido. Mas quando a gente entende que não, foi necessário, ele só precisava de mim por um tempo, entendeu? Isso é permissão de Deus, entendeu? Então, às vezes Deus vai colocar pessoas do seu lado para ficar com você 3, 4 vezes. Eu te conheço faz 2 anos que a gente não se vê, entendeu? Assim, né? Mas a gente se conversou 3 vezes, entendeu? Foi conversa de mesa, entendeu? Depois disso, entendeu? Vida seguiu, né? E eu entendo que, tipo assim, você precisava de 3 conversas, entendeu? Para você se posicionar, para você fazer isso, fazer aquilo, entendeu? E na sua vida vai ser a mesma coisa, na vida de todos nós vai ser a mesma coisa. Tem pessoas que vai chegar, umas vão ficar 2 ou 3 conversas, outras vão ficar 2, 3 dias, outros vão, como eu disse, entendeu? Então, segue-se o propósito de Deus. Só que às vezes é a gente que tira as conclusões. Porque, nossa, era meu amigo, aí por causa disso, por causa daquilo. Não é por causa disso, por causa daquilo. É o propósito de Deus. Então, Deus estabelece um propósito e é isso. E hoje você tem pai do Leozinho, é pai do Léo, né? E eu fico muito feliz de ver você aplicando os propósitos de Deus na sua vida e ensinando, entendeu? E aplicando lá nos jovens lá. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse um conselho aí
para todos os jovens que vão ouvir esse podcast. Eu não sei se eles vão deixar alguma pergunta aí embaixo, mas se eles deixarem, depois a gente vai encaminhar para você lá e tal, tudo mais. Mas eu queria que você deixasse aí uma palavra para esses jovens que estão e vão ouvir esse podcast. Cara, um conselho assim, real, que eu deixaria, que é o que eu busco vivê-lo todos os dias, persiga a Cristo, sabe? Tenha uma obsessão por estar com Ele. Isso que vai mudar a sua forma de analisar, a sua forma de pensar, de pregar, de cantar, o que seja. E Deus precisa de pessoas que transmitem aquilo que está no coração dele. Então, quando você entrar no seu quarto, meu irmão, entre e fala, cara, eu quero perseguir Cristo. Quero buscar, eu quero estar mais próximo. O meu conselho real mesmo seria, persiga a Cristo. Juan, mas qual que é o benefício? O benefício é você entender que, cara, ele é tudo, tudo. Aquilo que Abraão viu, aquilo que Jeremias viu, que Isaías viu, que Noé viu, que Enoque viu, aquilo que homens viram, que os discípulos viram e se apaixonaram, sabe? Existe, assim, uma fonte do Senhor nos seus olhos, na sua beleza, em contemplá-lo, que é aquilo que o pastor estava falando agora há pouco sobre a mensagem cristocêntrica, que é você buscar esse Cristo por quem Ele é, não para entrar mais na fila da bênção, na fila do não sei o que, da misericórdia. Isso tudo é bênção, isso tudo a gente vai obter, e isso faz tudo dentro de uma mensagem cristocêntrica. Mas quando você quer perseguir ao Senhor, meu irmão, sua vida vai mudar. E quando você não tiver fome, ore, Senhor, me dê fome. Quando não tiver sede, Senhor, me dê sede. Mas busque verdadeiramente, leia essa palavra que não... Cara, uma coisa que eu peguei para mim como conselho, eu falei, Senhor, não quero ser um crente comum. Busque o Senhor de todo o seu coração, entre no quarto, feche a porta, busque Ele e você o encontrará. Com certeza esse é o maior conselho que eu poderia dar. Aí sim, glória a Deus. Estamos chegando aí ao final de mais um podcast. Quero agradecer aqui a presença do Juan, que prontamente, quando eu liguei, não, estamos juntos, vamos para cima, tal, e estamos aqui, entendeu? Concluindo esse podcast. Eu espero que esse assunto possa edificar a sua vida, possa mover você do ambiente de onde você está, possa fazer com que você se afaste, fuja, entendeu, de determinadas situações, para que você possa viver os propósitos de Deus na sua vida. E o desejo do meu coração é que você se encontre com Cristo, a ponto de você amá-lo incondicionalmente, e entendê-lo, que Ele é a causa de você estar vivo, é a causa de você estar onde você está. E tenha certeza, Ele é o maior interessado em mover você de um ambiente aonde você está vivendo, para viver os propósitos dele na sua vida, tá bom? E que você possa compartilhar essa mensagem. Obrigado, Juan, Deus te abençoe. Quero agradecer aqui também ao seu pastor, esqueci até o nome, pastor Kleber. Deus abençoe a vida dele também, que é a sua cobertura espiritual. Tenho certeza que tem sido bênção na sua vida. Quero agradecer a sua família, a todos os jovens que estão lá sobre a sua liderança, sobre a sua cobertura. Temos hoje aqui o jovem com você. Quem que é? O Matheus. O Matheus. Seu irmão na fé, escudeiro. Escudeiro, né? Ele já pregou lá já? Já. Acho que eu vi um vídeo dele lá pregando, se eu não me engano, né? Mas Deus abençoe a sua vida, Matheus. Obrigado, Léo, tá na técnica aqui. Obrigado, Stephanie, Deus que está supervisionando esse podcast. Obrigado... Cadê ele? Giovanni, tá ali. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Gente, nós vamos deixar aqui depois embaixo o arroba aqui do Juan. Vamos deixar aqui o arroba também da Celo, também, a Sinceridade, para você conhecer lá um pouquinho, entendeu? Saber como Deus tem abençoado, como Deus tem transformado vidas de jovens ali na célula, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando, tá bom? Suas considerações finais? Amém, glória a Deus, obrigado, pastor, sempre muito bom ter esse tempo aqui junto, de muito aprendizado, e glória a Deus.
Não tem muito o que dizer, sempre que nem o senhor falou, das mesas que a gente teve, parece que são reposicionamentos para alguns anos seguidos, né? E vamos para cima. Benção demais, que você seja abençoado e que você possa buscar o Senhor constantemente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. E até o próximo Pode Crente. Curta e compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus. Fica com Deus.